Ai, o que que eu vou falar pra vocês, hein? O que que eu vou falar pra vocês depois de assistir esse negócio? É... ah, eu não sei o que dizer, na verdade. É... Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui mais um vídeo do canal Observatório das Origens. Já é a quinta vez que eu tento gravar esse vídeo aqui. Numa hora eu troco o canal por vídeo, noutra hora eu esqueço que tem que puxar o microfone pra minha voz sair. Bom, acabei de olhar aqui pra ver se estava tudo certo. Tá tudo certo. Eu quero fazer nesse vídeo aqui um react de... Você já viu aí pelo título, né? Do Sakane versus 30 cristãos. Antes de eu falar mais sobre isso, não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai saber que esse vídeo é legal para outras pessoas que estão procurando algo parecido com o tema deste vídeo, tá, gente? Faz tempo que eu não apareço por aqui. A vida tá muito corrida, além do trabalho na faculdade, de manhã à tarde, às vezes à noite. Eu tô envolvida em mais uns 3 ou 4 projetos, então, assim, fica muito complicado de gravar vídeo. Eu sou mais assídua no Instagram, porque lá é muito mais fácil, tal, não preciso ficar editando, capa, essas coisas. Mas, se você quiser me seguir lá, é o Maura a Eduarda. Mas aí, quando você se inscreve aqui no canal, você dá uma curtida, a cada vez no ano que eu publicar o vídeo, ou uma vez por mês, enfim, ou quando eu publicar, você vai ficar sabendo desses vídeos e vai poder recomendar pra alguém, tá bom? Deixa eu falar pra vocês, esse react é um react de verdade, tá bom? É um react de verdade porque eu não vi nada desse debate, eu não vi corte, eu não vi nada, eu não sei quais são as perguntas. Eu fiquei sabendo de alguma coisa de bastidor, porque eu sei que quem participou de podcast, já gravou vídeo no YouTube, falando de coisas que no debate no céu é muito legal e fez um fact-checking. Eu não assisti nada. Então, tudo que vocês vão ver aqui vai ser assim, de verdade. É um vídeo que tem 2 horas, é possível que esse vídeo aqui, ele seja dividido em partes, né? Provavelmente eu vou postar cortes no meu Instagram, vou postar cortes aqui também. Mas enfim, vamos lá então pro assistir aí, né? O nosso amigo Sakane versus 32 cristãos no canal do Redcast, né? Vamos lá então. Palco para maluco. Eu? Olha que hora que eu falei isso. E que a gente não deve... Peraí. Tem uma declaração... Se é verdade que Deus não existe, ou tô defendendo agora aqui o seu lado, se é verdade que não existe uma causa primeira, que é onibenevolente e tudo mais, tudo isso veio ao acaso, qual é a diferença ou quanto importa para o senhor essas pessoas de fato morrerem ou não? Qual é a diferença entre uma pessoa que está morrendo do que uma barata que acabou de morrer? Tá, aí, deixa eu fazer... Não, tô terminando, você. Não, cara, não vou botar. Calma, não vou deixar, calma, cara. Não Vou deixar. Aí vai falar que não existe. Vai falar que não existe o Acre, não. Vai arrumar confusão com os acrianos, porque eles já falam que... Isso é fácil. Você diz que não, Então tá, que tem certeza absoluta, porém você diz que você tá falando não é verdade. Eu ouvi você dizer que quando você entra no avião, você reza. Pra quem? Mas rezo pra caramba, Mas meu pra amigo. quem? Não é um só tapa, não. A gente tem que dar 15 tapas na cara dele. São 800 metros, cara. As perguntas que você fez São aqui, Sakane, 800 metros, as cara. perguntas que você fez aqui, Sakane, elas demonstram medo. Eu não combato. Gente, olha, eu tenho uma preguiça desses debates, eu vou dizer pra você, viu? Eu conheço algumas pessoas que estão ali, eu não iria. Eu não iria porque, primeiro, eu acho isso uma palhaçada. Não que, assim, não tô julgando ninguém que foi também, não, porque cada um sabe das suas escolhas. Tô falando de mim. Eu acho isso uma palhaçada. Eu acho que ninguém vai chegar a lugar nenhum, porque ali, na verdade, não é um debate. Ali é um bate-boca para ver quem é que ganha, sabe? Quem é que ganha no grito, porque ninguém está aberto a ouvir a opinião do colega, tá? Ninguém está aberto ali.
todo mundo quer mostrar que o seu ponto de vista é verdade. Então, eu não acho isso nem um pouquinho proveitoso, sabe? Enfim, não acho. Mas vamos lá. Você, Sérgio, com base nos seus argumentos. Quando você chega como o maior divulgador científico do Brasil, dizem que você é. Vai lá. Esse mundo criado sem vulcão, sem morte, é antes da queda. Porque como que você faz em 6.000 anos para depositar 800 derrames de basalto? Corte rápido. É o primeiro. Porque você entende que após a morte pode ser que existe algo. E eu acho que não existe nada. Vai lá. Quando o Jaime coloca um pauzinho na boca de alguém Não colocou pau na boca de ninguém. E o chama de castor... Eu não vi ele pôr pau na boca de ninguém, Eu falei assim, se o Jaime... Na boca de quem que ele colocou pau? Sérgio. Então, se tu tivesse dor de dente, eu posso dizer que dentista não existe? Não, mas aí é diferente, né? Mas o dentista não é Deus, né? Não, mas de uma certa forma, sim. Se tu tivesse dor de dente e encontrou um dentista, tu vai chamar ele de Deus. Na hora você chama ele de Deus. Você vai chamar ele de Deus. É refutado, tá vendo? Exato. Mas vamos falar de novo. Fala aí. Amélia, você tem um e-mail do Canadista depois Eu não disso. tenho e-mail Mas o nenhum. tecido mole tá lá. Você falou que tinha e-mail, Eu não Sérgio. falei isso. Você falou que tinha e-mail. Pô, mas matar, cara. Você pode estar errado sobre o que você tá falando. tudo bem. Vai morrer antes ou depois. Matar é foda demais. Nossa. A sua dor é essa. Sim, Sérgio. Peraí, aqui não é o Vilela, não. Ai, velho. Salve, pessoal. Estou aqui no Redcast. Estou participando de mais um 30 contra 1. Fiz um aí pra trás, vocês viram, né? Debatendo contra negacionista. Gente, eu vou colocar o versus velocidade aqui 1.25, porque não tem condição, viu? Tem umas partes que eu vou pular, tá bom? Não tem como. De todas as espécies aí. Foi legal? Gostaram? Já deixa aí no comentário se vocês gostaram ou não. E hoje eu voltei aqui para debater um ateu, que sou eu no caso. Um ateu meio ateu da Shopee aí, mas tudo bem. Os caras me falam que eu sou ateu. Um ateu, desculpa até pros ateus aí, porque aonde eu tenho mais hater é com os ateus, entendeu? Os ateus me odeiam. Mas sou um ateu contra 31 cristãos. E vamos trocar essa ideia aqui. Tá. Então vamos trocar essa ideia aí um pouquinho, ver um pouco de geologia aí e conversar com a galera aí. É isso. E minha primeira afirmação é a seguinte: não existe prova geológica de que ocorreu um dilúvio universal. Deixa eu só fazer a minha participação aqui, tá? Antes que o Célio, que é esse que tá aí, inclusive ele tem um site, né? Deus Existe, um desafio. Você pode entrar ali, tá? Conheço ele. Veja, existe prova de um dilúvio? Não existe prova. Primeiro, não existe prova que houve um dilúvio e não existe prova que não houve um dilúvio. Porque a gente já começa aqui com uma questão de semântica, ou uma questão, enfim, da palavra prova, que na ciência não existe, né? Prova. O que é prova? É você encontrar um negócio que encerra a questão? Tem como, gente. Então, na minha perspectiva, não tem prova que teve um dilúvio, nem tem prova que não teve o dilúvio. O que nós encontramos a gente encontra evidências de uma grande catástrofe que aconteceu no nosso planeta de proporções globais. Porque você vê muitas evidências na geologia de que um grande cataclisma aconteceu aqui no nosso planeta. Tá? E você vê evidência disso em todos os continentes. Então, se você vê evidências de uma grande catástrofe que teve a presença de água, e você vê isso na forma como as camadas de rochas sedimentares estão organizadas, você vê isso por causa das inconformidades, que são rochas que deveriam estar ali e não estão. Você vê evidências de deposição rápida, você vê fósseis sendo formados basicamente instantaneamente, enquanto eles estavam comendo, enquanto eles estavam brigando, enquanto eles estavam parindo, enfim. E tudo isso com a presença de muita água. Pera aí um pouquinho. No mínimo, você tem que se perguntar o que aconteceu. Então, obviamente, essa primeira afirmação do Sacani foi para causar, né? Vamos lembrar, né, gente? O objetivo de você fazer um vídeo desse é porque você quer engajar, você quer chamar a atenção das pessoas, você quer, enfim, fazer muita coisa. Eu acho até estranho porque, veja, aqui eu vejo a galera toda da TDI, tá?
esses cristãos aí, eles são todos defensores da teoria do design inteligente. Não tô falando mal, só tô constatando aqui uma observação. Já participei de eventos com eles e conheço muitos deles aí, mas é engraçado, né? Eu acho que devem ter entrado em contato com o Eberlin chamou todo mundo que ele achou que deveria estar aí. Enfim, tá? Vamos lá, então. E sabe o que eu acho engraçado? Deixa eu ver aqui. Pô, nem teve... Olha só, foi a primeira afirmação e ninguém levantou. Isso me parece um pouco combinado, tá? Não teve aquele corre-corre que tem, até porque, veja, é muita gente que tá ali. Então é possível que eles tenham combinado para não ter correria, para não ter ninguém machucando. Porque normalmente quando tem uns vídeos desses assim, né, que tem esse tipo de debate, certo? Tem menos gente, aí tem 32 pessoas. Eu acho um exagero, mas vamos lá ver o que o Célio vai falar. Teve briga pela cadeira. Primeiro momento, prazer conhecê-lo. Prazer, tudo bom? Bem. Olha. Minha família toda é fã sua, inclusive pediu Opa! pra autografar. Pelo menos a terra aqui tá redonda. Você autografar com seu neto Augusto, de 2 anos. Ah, é? Augusto? Augusto. Então tá. Minha filha, meu genro, todos gostam de você, assistiram lá com o Cariani, com o Rodrigo Silva, com o Felca, são seus fãs. Eu também, porque eu gosto muito de foguetes, construía foguetes quando era criança e agora lanço os foguetes com os meus netos. Então você já sabe, eu estou sempre nos canais das transmissões de lançamento. Bom demais. Tá? Então muito feliz de estar aqui, conhecê-lo pessoalmente. A minha filha diz para o Sacani que ele é um gentleman no tratamento com o pessoal que vai no expositória. Então, espero que a útil você é um geólogo, como você tratou muito de geologia com o Rodrigo Silva. Eu pensei em trazer, primeiro mandar um livro para você, mas daí surgiu essa oportunidade, então vou entregar em mãos. Legal demais. Tá? Obrigado. Então, espero que seja útil nesse conhecimento. Bom demais. Como foi afirmado que não existe uma ocorrência de um dilúvio global, evidências disso, eu trabalhei 9 anos para fazer esse trabalho e existem, sim, evidências geológicas. Pô, esqueci, né, cara? Vai lá, tem problema não, foi um minutinho só. Não, a bola é dele. Tá bom. Ai, gente, o que é esse negócio subindo aqui? Lendas sobre inundações em diversas culturas? Ai, gente, eu não vou nem comentar isso aqui, tá? Isso aqui é uma explicação que muito geólogo hoje não aceita. Existe uma ideia hoje na geologia que é o atualismo ou neocatastrofismo, de que houve catástrofes no planeta Terra, assim. Gente, vocês assistiram a série da Netflix sobre dinossauros? Assiste o primeiro episódio, que você vai ver a série da Netflix dizendo que um dos eventos que foi responsável pela extinção de muitas espécies, inclusive muitas espécies de répteis, foi um dilúvio carniano. Teoricamente, choveu 1 milhão de anos sem parar. Tá? Então, assim, eu acho isso um absurdo quem colocou esse negócio aí. Não há evidências científicas. Isso, no mínimo, é negar trabalho de muita gente honesta que é cristão e que faz ciência de verdade. E é muito tendenciosa essa afirmação, que poderia colocar ali, de acordo com o paradigma da geologia atual, mas não, dizer que não há evidências. Isso é uma afirmação muito taxativa. Meu pai, eu vou ficar muito tempo aqui. Vamos lá. Tá bom. Então, quando eu comecei a estudar isso há muitos anos atrás, isso me consumiu quase 9 anos de pesquisa, se a gente lê o texto bíblico, ele dá informações que você pode retirar hipóteses e testar isso na geologia, porque o dilúvio é um evento geológico, por natureza. Eu fiz isso e achei umas coisas muito interessantes a respeito. Por exemplo, ele diz que romperam-se as fontes do grande abismo. Eu fui estudar de geofísica, estudar geologia, essas coisas. Como é que você rompe as fontes do abismo? Que no contexto bíblico são as fontes oceânicas. Então você tem que romper a crosta terrestre. Como é que você rompe a crosta terrestre, que é extremamente grossa, 40, 50 quilômetros de espessura? Então você tem que ter agentes externos com energia violenta. Aí eu fui parar, mas será que foram asteroides? Fui descobrir, sim. Muitos criacionistas bíblicos defendem que impactos de asteroides começaram... Foi eles que criaram o quê? As placas tectônicas, então? Na realidade, o conjunto todo, né? Então, mas não foi apenas um impacto, foram dezenas de impactos de asteroides. Dezenas só? Dezenas, chega a centenas, eu diria. Centenas só para romper a placa? Para criar as placas tectônicas, centenas de asteroides? Centenas de asteroides caem hoje na Terra. Mas tem que acertar o chão, né? Acerta todo dia. Todo dia toneladas de rocha caem na Terra. Poeira. De qualquer forma, o raciocínio rompeu a crosta, você derramou basalto. O basalto é rico em água molecular.
inclusive foi comprovado com aquele diamante lá de Juína, e depois teve mais um outro que também descobriram, que você traz água molecular lá do manto superior, cerca de 400, 600 quilômetros de profundidade, e essa água vazou pelo magma basáltico. Os impactos de asteroide, é conhecido na geologia, e as referências estão aí, ele gera vulcanismo em larga escala. Rompeu aquilo que é hoje a Mesoatlântica e também em volta da Antártida, para o Pacífico, para o Índico, lá no Círculo de Fogo do Pacífico, e tudo isso vazou basalto com água molecular, quente, vapores. Aí você tem mais aí 28 grandes províncias ígneas, que também derramou vapores. E os geólogos fizeram um trabalho excelente, mapearam os vulcões que hoje são submarinos. 24.635, por incrível que pareça, acima de 800 metros. E nós temos aí mais ainda uns 12 supervulcões que entraram em erupção. Então isso faz parte da cosmovisão criacionista bíblica do início do dilúvio. Esse vapor d'água foi para a atmosfera, saturou a atmosfera e deu aqueles 40 dias de chuva, que as pessoas acham que o dilúvio só durou 40 dias. Uma chuva cataclísmica, não é nem torrencial. Eu diria que é algo como as cataratas do Niágara e na época das cheias. Né, caindo Aí do chegou céu. a cobrir tudo. Cobriu até o Everest. O Everest não tinha aquela altura, porque o mundo antediluviano... Quanto tinha de altura o Everest? Não existia Everest. Não existia? Não existia Everest. Não existiam as cadeias de montanhas que nós Mas temos isso hoje. nós estamos falando há quantos milhões de anos, então, para não ter o Everest? Aí entra o tempo profundo da geologia, que nós também tratamos nesse trabalho. Não, mas porque o Everest ele é um ponto muito interessante no dilúvio. Porque se tivesse cobrido o Everest, só a pressão seria na casa dos 850 atmosferas. Mas não é, o Everest não foi coberto. Não Por foi? quê? Porque ele tem camadas sedimentares com fósseis, inclusive até lá em cima tem calcário com seres marinhos microscopicamente, existem documentários para isso. Mas foi levantado pelo movimento de placa, né? E a base do Everest é granito. Então ali aquela região sempre foi uma crosta continental. A teoria da elevação do Everest é da Índia, a suposta Índia que estava lá perto da Antártida, se deslocou por 200 milhões de anos e bateu a 6 centímetros por ano na costa da Ásia. Só que isso ignora evidências geológicas de que a Índia e a placa asiática é a mesma placa, não tem rachaduras, não tem separações. Aí subiu o Everest, que a teoria tradicional diz que ele subiu por compressão da Índia apertando a crosta asiática. Só que os que se observa no platô tibetano, por exemplo, em cima dos Himalaias... Tem as estrias, né? Tem as estrias geológicas ali que provam isso, as fraturas também. Pois é. Que são ainda perpendiculares à movimentação das placas, que é a maior evidência que a gente tem. Pois é, só que quando você observa os planaltos tibetanos e os próprios Himalaias, eles não há inclinações significativas, ou seja, ele subiu totalmente de baixo para cima, não por compressão, mas por elevação de crosta, ou do manto superior, no caso, embaixo da superfície do Himalaia. Tá? Isso é o arcabouço. O dilúvio também dá informação que ele trabalha com água, muita água, certo? Então a água, ele diz que a água era para ocasionar um evento de extinção em massa em escala planetária. Esse é o objetivo básico do dilúvio. Então a pergunta é, existem evidências de extinções em massa em escala planetária? Sim, eu contei pelo menos 12 cemitérios fósseis no mundo todo. As camadas de carvão se estendem pelo mundo todo, com bilhões e bilhões de toneladas de carvão, que veio das florestas que foram destruídas. Então você tem a água gerou... Você vê que o Célio é uma pessoa que de fato estudou, né? De fato ele é um estudioso aí e ele escreveu as suas ideias nesse livro que tem, sei lá, 1000 páginas. E você vê que realmente ele domina o assunto. Basicamente o que ele está dizendo aqui, gente, é que é o seguinte, antes do dilúvio havia um continente apenas, né? Uma massa de terra. E aí, com o dilúvio, essa crosta terrestre se fragmentou por causa desse evento, dessa catástrofe, como ele disse, né? A Terra foi bombardeada por asteroides, por meteoros, né? E meteoritos, enfim. Foi um negócio muito louco, realmente. Eu só quero fazer aqui uma observação, porque é o seguinte... a gente precisa ter em mente, e eu vou fazer essa observação aqui, e eu gostaria que você que está assistindo tenha em mente para tudo que a gente fala da Bíblia. A gente pode aqui se debruçar na geologia, na biologia, e a gente pode tentar encontrar todas as respostas possíveis para tentar entender como essas coisas aconteceram. A gente pode estudar o universo e tentar entender de onde vieram esses asteroides, de onde vieram esses meteoros. A gente pode estudar a crosta terrestre, tentar entender como no passado ela foi uma só e como ela teria se fragmentado. A gente pode tentar entender como, depois dessa fragmentação, essas placas tectônicas se modificaram para formar os continentes que nós temos hoje. Só que a gente precisa ter em mente que quando a gente fala de fenômenos
e de eventos que acontecem na Bíblia, nós estamos falando de milagre. A criação em 6 dias, com descanso no 7º, é um milagre. O dilúvio é um milagre. A percepção do sol estar parado quando o povo de Israel estava lutando e Moisés estava com os braços levantados, aquilo foi um milagre. Você pode tentar usar tudo que a gente sabe de ciência hoje para tentar fazer sentido, mas isso foi um milagre. Isso foi um milagre. A gente não sabe da onde que veio essa quantidade imensa de energia. O que a gente sabe, o que a gente entende por sermos cristãos é que o nosso Deus é poderoso para fazer qualquer coisa que ele acredite ser necessário. Ele criou as leis naturais que atuam no universo. Portanto, ele pode manipular essas leis para fazer aquilo que ele acha melhor. Ok? Isso é muito importante. Então, obviamente, existem perguntas que nós não teremos respostas. Existem perguntas que nós talvez nunca teremos a resposta, a não ser quando estivermos e tivermos a oportunidade de conversar com Jesus, para ele poder contar para nós o que e como aconteceu. Enquanto isso, o que nos resta é ter fé e estudar a ciência, porque não é só porque esse evento é um milagre e eu talvez não entenda direito como isso aconteceu, que eu vou deixar de estudar o livro da natureza, que é uma das formas como Deus se manifesta, né? Então, a gente precisa estar muito consciente disso, porque se eu consigo entender tudo por leis naturais e por fenômenos naturais, eu estou sendo materialista, eu estou deixando de acreditar em Deus, eu estou tirando Deus do lugar que ele deveria ocupar na história, e eu estou tentando usar as leis e os fenômenos naturais para fazer sentido em tudo que eu vejo. Quem faz isso é um materialista, quem faz isso é um naturalista, quem faz isso é um evolucionista. E nós somos cristãos. E eu quero fazer esse adendo aqui, para que a gente tenha isso em mente. Aí você fala assim, poxa, Maura, mas aí fica fácil, né? Você falar sobre isso e você dizer que nunca tem resposta é muito confortável. Gente, não tem o que fazer, entendeu? A gente precisa entender e aceitar que a nossa mente e a nossa cognição tem limites. A gente precisa entender e a gente precisa aceitar que o método científico tem limites. E que, por isso, a gente vai ser limitado na forma como a gente vai ver e a gente vai analisar as coisas. Vamos voltar aqui para o debate. Erodidas, no mundo todo, nos 5 continentes. E você tem as mesmas mega sequências, você tem todas elas da mesma forma. É cascalho, você tem arenito, você tem areia, você tem lama e você tem calcário. Né? Todas as 6. E se você pegar a coluna geológica, você vai observar que toda a coluna geológica tem fósseis índices. E esses fósseis índices são todos marinhos. Ou seja, na formação da coluna geológica no mundo todo, estava envolvido água oceânica. Sim. Tá? Então você tem, dentro das camadas sedimentares, você tem os fósseis. Sim. E você tem cemitérios fósseis no mundo todo. Ou seja, aquele pressuposto, uma extinção em massa em escala planetária, ele está demonstrado nos cemitérios fósseis. A erosão cataclísmica gerou as camadas sedimentares e foi demonstrado que não existe erosão entre camadas. Ele é plano paralelas, atingindo milhões de quilômetros quadrados, com 30, 40 metros de espessura, dependendo da camada. E também não tem alimentação para os animais que foram fossilizados. Você tem os animais e você tem o período carbonífero lá com as imensas florestas que foram soterradas. Né? Você não consegue ver bioturbação entre as camadas, raízes de árvores, toca de mamíferos, répteis ou buracos de vermes. Ou seja, não houve tempo durante a formação das camadas dessas coisas acontecerem. Esse problema da erosão é o que eu comentei no início a respeito das camadas plano-paralelas, que são uma evidência, sugerem que a deposição dessas camadas foi rápida e não de milhões de anos entre uma e outra, né? Isso é bastante importante, eu queria ver como que ele vai explicar isso. Então você tem isso no mundo todo. Por exemplo, o arenito São Pedro, que pega nos Estados Unidos, ele pega os Estados Unidos, Canadá, as ilhas canadenses e vai até lá na Groenlândia. Nenhum evento regional ocasionaria isso. Então nós temos camadas sedimentares precipitadas rapidamente, inclusive foram feitas experimentos em laboratórios de hidrodinâmica com lama escorrendo, tem universidade que tem essas coisas, e eles
Movimento turbulento. Em movimento turbulento. Né? Eles observaram que todas as camadas sedimentares, ele fraciona naturalmente, de acordo com a mecânica dos fluidos e a sedimentação, todas elas se formaram simultaneamente. Então não é possível dizer que a primeira de baixo é mais antiga do que a de cima, que seria mais nova. Dá sim. Tá? A gente vai em média. Pois é, mas nos experimentos de laboratório isso não foi demonstrado. Mas todas as formações que eu falei aqui pro senhor, a gente vai lá e mede, faz a medição radiométrica delas. E dá para ver a idade certinha. Aí tem na questão do tempo profundo da geologia, tem um trabalho que eu gostei muito, que eu quero estar aí no Grand Canyon, conhecer o Grand Canyon, que lá é o geólogo é o Disney. Exatamente. O Grand Canyon até o de menos, o Utah é muito mais bonito. Se você for para os Estados Unidos, vai para Utah, que é muito mais legal. Então, tem umas dobras no Canyon, dentro do Canyon, que pega 250 milhões de anos pelo tempo clássico. O Dr. Andrew Snelling, que é um geólogo australiano, foi fazer pesquisa, ele queria tirar amostras microscópicas, 53 amostras de rochas das dobras, e tirou de amostra de controle nas planícies e tal, para verificar se aquelas dobras aconteceram enquanto as camadas estavam moles, ou se acontecia quando elas foram dobradas ou por aquecimento, ou se rompeu e foi recristalizado. Né? Ele descobriu que só tinha 4 slides de 1940 em preto e branco de microscopia das camadas, das dobras lá do Carbon Canyon. Né? O que ele descobriu? Primeiro, que as camadas estavam moles. Por quê? Porque não existe dentro das amostras de microscopia, inclusive está no meu site, eu baixei os arquivos, que são monstruosos, os artigos dele, tem inclusive os slides dos microscópios, que não houve quebra nem recristalização. Ele também observou que não houve aquecimento para você dobrar por aquecimento, porque ela viraria ou rocha metamórfica, ela mudaria de natureza de sedimentar. Né? Aí ele descobriu também, um mais entre os grãos de quartzo, tá falando bastante, das amostras, a gente tem aí do Devoniano, do Jurássico, do Cretáceo, geologia que trouxe isso. Ele descobriu junto nas amostras de geologia que trouxe isso. Ele descobriu temperaturas maiores do que 130 graus Celsius, não teria desmanchado os traços de fissão, e também alhos pelicroicos nos cristais. Vou explicar pra galera aqui. Primeiro negócio, a gente tem um problema muito sério, que são os recifes. Ó. Deixei tudo anotadinho para não falar besteira, entendeu? Então, recifes de corais preservados, tá? A gente tem aí do Devoniano, do Jurássico, do Cretáceo, a gente tem corais que crescem de 2 a 10 milímetros por ano, tá? Chegando a centenas de metros de espessura. Se tivesse tido um dilúvio, tá? Ele não ia construir esse recife, ele ia destruir esses recifes, na verdade. E os recifes estão aí. Não só estão aí, que a gasolina que o senhor com certeza usou hoje, ela veio desse recife, que é o pré-sal brasileiro. Entendeu? O pré-sal são esses recifes. Então os recifes fósseis estão de pé, preservadinho e ainda com petróleo dentro, que a gente tira hoje e coloca aí. Então isso é um ponto que desmonta tudo isso aí. Outra coisa, né? Você vê que o Sacani, ele parte do princípio do uniformitarismo, de que se esses corais se formam nessa taxa por ano, sempre foi assim, né? Mas a grande questão que a gente faz aqui, será que sempre foi assim? Como que a gente sabe que sempre foi assim? Esse é um questionamento interessante para fazer, né? Será mesmo que sempre foi assim? Os evaporitos da Bacia do Paraná. Tá? Então a Bacia do Paraná, Mar Mediterrâneo, Bacia do Sergipe, Alagoas, ela é cheia de evaporitos, que é depósito, para quem não sabe, de sal e de gesso, tá? Que só formam por evaporação lenta e repetida de corpos de água isolado, tá? Então, vou só concluir aqui, né? Então, os evaporitos também, né? Se tivesse tido um dilúvio, assim, universal, teria os evaporitos, a gente não encontraria eles não estariam aí, né? Impediria a formação de qualquer novo evaporito por causa da quantidade de água, né? E os evaporitos estão lá. A gente vai lá, a gente mede, a gente tem a amostra deles todos, tá? E o que mais aqui que eu posso falar? E falei aí das formações aqui no Brasil, em sequência, tudo bonitinho também. Sentou? Tá. Aí. Eu entendi. Acho que não é aquela correria como nos outros. Eu acho que eles combinaram mesmo. Fica mais organizado, né? Vamos ver. Prazer, tudo bom? Como você chama? Márcio, tudo bem? Márcio, manda. Tudo bom? O problema, Sérgio, é que você não tem tempo pra isso. Sabe por quê? Porque naquelas mega sequências que foram citadas aqui, Salk, Tipicanoia, Absaroca, Cascáceas, Tejas, todas elas foram depositadas juntas, no período do dilúvio. E sabe o que foi encontrado nessas mega sequências? Ossos de dinossauro. E aí, ossos de dinossauros foram partidos do meio. Deixa eu fazer... Não, tô terminando. Peraí, eu vou fazer um disclaimer aqui. Eu não falo, cara, eu não falo da área que eu não entendo, entendeu? Então, eu não sou geólogo. Dinossauro, eu não falo. Eu não sou geólogo. Biologia, eu não falo. Eu não sou geólogo, eu tô falando de geologia. Então, esse é um problema sério. Vamos lá, Sérgio. Esse é o problema do YouTube. Então. Esse é o problema do YouTube. Eu tô querendo conversar. Vai lá. Se você aceitou o debate, manda, conversar. vai lá, isso aí. Então, Sérgio, você não tem tempo, porque quando foi encontrado tecidos moles em ossos de dinossauro, você acabou seu tempo. Tem DNA ali, Sérgio. DNA, a única preservação... Isso aí eu não tenho nem o que falar. A única preservação de DNA disso aí? Tem o artigo da Mary Schwartz, ela encontrou ali. E não só... Gente, a Mary Schweitzer não encontrou DNA. A Mary Schweitzer, ela encontrou tecidos que não estavam mineralizados em fósseis.
Isso não é tecido mole, gente. Por favor, por favor. Quando é que esse povo da internet vai parar de falar essas bobagens? O que ela encontrou foi tecido que não foi mineralizado em fóssil, tá? É isso. Tecido mole é outra coisa. Tecido mole é, por exemplo, o coração do dinossauro preservou. Sei lá, a língua do dinossauro preservou. Mas o que ela encontrou, que era um tecido que ainda tinha elasticidade, etc., aquilo é tecido não mineralizado. E esse cara, eu não sei, eu não gostei muito do jeito dele. Achei ele meio agressivo, assim, sabe? Tentando guiar no grito. Vamos ver só mais um pouquinho. Se não for legal, eu vou passar. Existe um e-mail. Você sabe que a gente escreveu um e-mail pra Mary? Tem outros cientistas. Não, você sabe que a gente escreveu um e-mail? Peraí, então vamos falar. Você quer falar da Mary? Não, eu quero falar do tecido mole. Não, vamos falar do tecido mole. Não. Vamos falar do tecido mole. Não muda de assunto, Sérgio. Não, você que tá mudando. Eu tô aqui discutindo geologia. A Mary Schwartz, eu tô aqui discutindo geologia. A Mary Schwartz, ela descobriu. Mas outros cientistas, o Mark Mittage fez uma entrevista no canal do Defesa da Fé. O Mark Mittage. Isso aí eu não vou discutir, cara. Qual é o assunto? Qual é o assunto? Um ateu não tem tempo. Você não tem tempo. No máximo 10 minutos. Esta evidência, ela derruba toda a geologia. Camadas, planos paralelos foram falados sem marca de erosão. Sem marca de erosão. Senta aqui primeiro. Senta aqui. Eu tenho esse detalhe. Beleza, eu já falei, eu não sou geólogo. Tá bom. Eu não sou geólogo. Tá bom. Eu não tenho todos os detalhes. Tá bom, então. Eu sei disso. Eu não tenho todos os detalhes. Foram. Anotem isso aí. Então vai lá. Você quer fugir do tema. Não quero, você cara. Quer fugir do... Senta aqui primeiro. Senta aqui. Na hora que eu soltar, a gente vai. Vamos ver o Carlos. Olá, tudo bem? Tudo bom? Eu sou o Carlos Prazer. Júnior, você já me conhece. É prazer estar aqui falando com você. Bom, eu queria trazer um argumento para ti que me fez acreditar que o dilúvio de fato aconteceu. E eu queria que você preponderasse comigo, analisasse com base no seu conhecimento. Bom, eu estudo muito antropologia. Eu costumo estudar muito questão dessas questões. Não, mas tudo bem. É uma conversa na internet. Nós não estamos na academia. Não. Isso aqui é perigosíssimo. Ainda mais hoje no YouTube existe uma diretriz muito grande de que se você falar de coisa que você não entende, cara, isso prejudica o canal do Júnior, mas tá? você aproveita que você tá no computador, você pode verificar o que eu tô falando. Não, nem tá ligado na internet, não. Não tem problema. Vamos lá, então. Eu quero trazer para você o seguinte. Você conhece a história de Pompeia, né? Sim, já tive lá. Legal. Antes de você estar, digamos assim, feito as análises geológicas lá, você tem povos, Sérgio, que, digamos assim, por exemplo, o povo romano, a carta de Plínio, já vinham grupos e pessoas falando a respeito desse acontecimento. É muito interessante porque muitas vezes antes, de uma grande descoberta dentro da geologia, você tem povos e civilizações contando a respeito de um acontecimento. E isso é muito bacana, a antropologia mostra muito isso. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre o dilúvio, e para mim o que me fascina a respeito disso, nós temos mais de 200 povos diferentes que contam uma história extremamente similar. Não é exatamente a mesma história, obviamente. Aí a gente tá falando de dilúvios locais, né? Calma aí, posso só concluir o argumento? A gente pode entrar... Na perspectiva dele era local, né? Porque ele não tinha noção do mundo, do tamanho do mundo perto dele, tá, gente? É óbvio que na perspectiva dele era local. Agora veja, né? Inclusive aqui na América do Sul, muitas tribos indígenas com relatos semelhantes ao que a gente conhece da Bíblia como dilúvio. Pode entrar nessa questão do dilúvio global e local. Então você tem 200 povos, você tem pessoas tanto na Oceania, você tem pessoas na Ásia, você tem os Incas, os Maias, o próprio épico de Gilgamesh, que fala sobre isso. Você tem religiões como islamismo, cristianismo, judaísmo, entre vários grupos que contam a história de um dilúvio global. Isso dentro da antropologia, o que traz e me faz também pensar a respeito disso, é que, de fato, isso mostra o quê, Sérgio? Que existe uma memória, olha que interessante, parece uma memória global de um acontecimento que todos os povos, de alguma forma, ficaram sabendo dele. Então, esse é um argumento que eu considero, e eu gostaria que você, de forma honesta, e eu acredito que você seja uma pessoa honesta, avaliasse, porque assim, analisa comigo, 200 povos contam uma história extremamente similar. Eles falam que tem uma embarcação, alguns falam que é uma arca, outros falam que é um barco, que teve um escolhido. Eu posso colocar para você, é fascinante ver que tantos povos falaram a respeito disso. Será que todos esses povos mentiram, Sérgio? Bora lá. Aí, cara, a gente entra no mesmo caso que eu estudo muito hoje, que ouço muito e que debato muito, que é a mesma coisa da ufologia. Legal. Isso aí, pra mim, cai na mesmo caso da ufologia. O que a gente tem, a gente termina aqui. O que a gente tem são relatos, cara. Então, hoje, por exemplo, a ufologia, ela é totalmente calcada em relatos. E aí o pessoal fala, um dos argumentos que os ufólogos usam é exatamente esse. Fala, isso aí não pode ser mentira, porque se a gente vê naves que aparecem no mundo inteiro e são relatadas por pessoas de crenças diferentes e tal, quer dizer que tem alguma coisa que visita. Vamos analisar... Assim, a questão do relato, pra mim, eu tiro da parada. Sabe por quê? Mas a gente não pode desconsiderar o relato, sabe por quê? Porque relato, ele é muito carregado, primeiro, de viés.
Ok. Tá? Mas Ele é 200 carregado. povos tem viés? Porque cada um Mas tem o todos seu eles viés. combinaram entre eles? Eu não, Tem o seu viés. Mas eu não consigo acreditar, Sérgio. Cada um tem a sua cultura, cada um tem sua referência. Não, ok. Entendeu? Mas todos eles têm uma memória de um acontecimento catastrófico de um dilúvio. Mas na mesma época? A questão, nem todos os relatos, se você for analisar os textos por textos, e eu já fiz isso, eles não falam nem sempre a questão de data. Eles falam que Já é aconteceu. um negócio... Mas Mas é que, aconteceu quando, né? é que nem todos os povos tratam sobre isso, né? Então, assim. Acabou? Minha segunda afirmação é a seguinte: se Deus, né, é bondoso, Ai, misericordioso, que e tu canseira, perfeito, fez a gente. terra, né, fez o ser humano e tudo direitinho. Que canseira, Por quê? que canseira, Que ele fez, vamos pegar aqui Pompeia, né, afirmações, que o Cássio falou. perguntas. Por que ele fez um vulcão entrar em erupção em Pompeia e matar dezenas de milhares de pessoas? Porque E por foi que ele que fez uma tsunami, matar centenas de milhares de pessoas agora em 2004, ali na região da Indonésia? Ele não Pra que fez fazer nada. isso? Será que é o Ele não Criador fez isso. destruindo a própria criatura? E aí é uma questão até que eu queria conversar. Uma coisa, tá, galera? Pra todo mundo aqui, tá? Eu não sei se vocês já conversaram com algum ateu por aí. Eu sou muito diferente de todos que vocês já conversaram, porque eu tenho um ponto, cara. Eu nunca abri a Bíblia na minha vida. Então eu não sei nem o que tá escrito na primeira página, tá? Então é diferente. Eu sei que vocês já conversaram com vários aí por aí, pela internet e tudo mais. Tanto que eu falei aqui, não falei de brincadeira, não. Os ateus me odeiam por conta disso, tá? Então, assim, eu nunca abri a Bíblia. Até um ponto, até... Gente, essas perguntas, e se Deus é bondoso, se Deus existe, por que ele fez tal coisa? E de fato, você vê que isso vem de um desconhecimento dele da Bíblia. Ele tá falando que ele não conhece a Bíblia, tá? Se qualquer um não, mas uma pessoa que é honesta, uma pessoa que quer ali, tá de mente aberta e vai ler, vai entender que o caráter de Deus não permite que ele faça mal ao seu filho, aos seus filhos. Ele ama a todos nós. Por que ele causaria mal a alguém? Mas por que matou? Gente, vamos lá. Deus nos criou. Deus nos ama. Deus não quer o nosso mal, certo? Só que ele nos deu livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio traz uma responsabilidade que é de sofrer as consequências das nossas escolhas. E a gente vê nas histórias que relatam essas guerras, essas mortes, que Deus, no caso desses povos ali, que o povo de Israel chegou, depois ali de passar os 40 anos no deserto, na hora de conquistar Canaã, que Deus deu 400 anos de misericórdia para esses povos que estavam numa terra que pertenceu a Abraão. E quando Abraão esteve naquela região, Deus usou Abraão para que aquelas pessoas pudessem conhecer a Deus. E aí depois, essas pessoas que estavam naquela terra, a Bíblia diz que eles tiveram 400 anos de misericórdia e assim decidiram rejeitar a Deus. Mas não foi tipo assim, eles se rejeitaram e ficaram bonzinhos e tal. Gente, eles sacrificavam crianças a ídolos. Eles eram pessoas cruéis, maldosas, que tinham prazer no mal. O povo de Israel, quando estava ali, cumprindo a ordem de Deus, levou justiça para esses povos, sabe? Então, assim, esse negócio de, que não sei que esse Deus é bondoso, pelo amor de Deus, sabe? Isso aí é só... Novamente, né? É um povo que quer o causar. As pessoas que fazem essas afirmações, eu fico com preguiça, porque isso é muito manjado. Isso é a afirmação de quem só repete aquilo que ouve, tá? Enfim, tô brava para não falar. Até para entender a posição de vocês com relação a isso. O pessoal fala que Deus é um ser bondoso, misericordioso e tal. Como que Deus pode matar o ser humano? Ele mata a própria criatura, é o Criador matando a criatura? Essa que é a parada. Pode vir, valendo. Quem que é esse senhor? Sérgio. Pera aí só um pouquinho. Sentou? Lá. Prazer, tudo bom? Seu Joel. nome? Luiz Eduardo. Boa, Luiz. E aí? Perfeito. Sou teólogo, presbítero, também sou da área da tecnologia da informação. Boa. E pós-graduado em teoria do design inteligente. Porém, para agora, só uma observação, abre um parênteses bem rápido aqui, sobre a Mary Schweitzer e a carta dela, dá uma conversada com o Dr. Romulo depois, fecha parênteses. Agora para cá, duas coisas que eu preciso considerar. Meteram o Romulo na história. Primeiro, a discussão aqui, gente, querido ouvinte, a discussão aqui, ela tem a ver com algo que já foi respondido, tá? Já foi respondido pelo Dr. Norman Geisler, Dr. Frank Turek, Dr. William Lane Craig, até por C.S. Lewis e tantos outros. Em segundo lugar, a gente precisa entender, Sérgio, que essa discussão aqui não é científica. A gente tá falando no âmbito da filosofia, mais especificamente da teleologia, concorda?
Não, nessa afirmação aqui? Nessa afirmação aqui eu nem tô querendo discutir, não, cara. Eu tô querendo mais entender. Mas você concorda que Qual não é a ciência, visão né? de você? É Concordo na filosofia, ciência, teleologia. concordo na ciência, Perfeito. concordo. Eu tô querendo entender a visão de vocês. Legal. Porque todos vocês, eu acho, né, acreditam que Sim. Deus é um ser perfeito. Ou de algum jeito. Se eu falar alguma besteira aqui, pode me corrigir também, viu, galera? Que é um ser perfeito. Onipotente, onibenevolente, Tal. onisciente. Aí ele cria o ser humano. Agora faz todo sentido, né? Então, veja, realmente ele tá querendo entender esse assunto, ou ele tá se fazendo, né, gente? Porque o Sacani já conversou com muita gente assim, né? Mas tudo bem, vamos lá dar o benefício da dúvida. Ser humano. E aí Trilema de depois ele vai lá e Epicuro. mata o ser humano? Trilema de Epicuro. Como pode que é? ele ser onisciente, onibenevolente, onipotente e permitir o mal? Essa resposta Não, não eu é. acho que nem é o mal, cara. O mal, Eu acho que não é a o mal. catástrofe, todos Eu os acho que, por problemas. exemplo, um vulcão entrar em erupção e matar Isso é mal. 20 mil pessoas. Isso é mal. Tá? Agora vamos lá. A resposta é bem simples. O Dr. William Lane Craig colocou. Só que ela é simples do âmbito de vista intelectual. Existe Essa questão aí das catástrofes é bastante interessante porque, veja, a gente precisa considerar o panorama do conflito, do grande conflito. Após o pecado, o ideal de Deus da criação foi degradado e degenerado. Como cristã, entendo pelo estudo da Bíblia, é que Deus tem o controle de todas as coisas. E se essas coisas acontecem, é porque ele permite, não é porque ele quer. É porque ele permite e ele tem um propósito. Não sei qual é o propósito, não sei porque ele permite e pode ser que isso não compita a mim, tá? Mas é ele que sabe, é ele que é Deus, isso faz parte da fé. É triste, é horrível esse tipo de catástrofe. Mas sabemos que, no fim das contas, Deus tem um propósito muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Vamos voltar aqui. Existem dois problemas, Sérgio, realmente que a gente precisa dividir. O problema intelectual do mal e o problema emocional. Uma pessoa que acabou de perder o seu parente, eu como cristão vou abraçar e chorar junto. Agora, intelectualmente, a resposta é, eu do meu ponto de vista arminiano molinista, Deus criou o melhor dos mundos para que o maior número de pessoas, ou todo número de pessoas, seja salvo, respeitado o livre-arbítrio. E isso é bom. Significa que ele é onisciente e onipotente. E é onibenevolente. E a bondade dele também se expressa no sentido de que ele não te obriga a ir pro céu. Como ele te deu o livre-arbítrio, você escolheu o mal, nós escolhemos pecar, então ele Mas aí, no caso, eu não tô falando de nenhum mal de pessoa nenhuma. O cara tava morando ali, vivendo a vida dele, e Antes o disso, ele vulcão não pegou? veio e... Antes disso, há o mal. A presença do mal na humanidade já existia. Então, Deus criou o melhor dos mundos para que Mas ele já todos criou o os ser humano com o mal dentro dele? Permissão. Uma coisa é o mal em potência, outra coisa é o mal em ato. Deus permitiu que o ser humano fosse livre. Isso é mal em potência, não é mal em essência. Portanto, é plenamente plausível. E segundo lugar, se você é ateu, ou Sacani, você não consegue justificar o mal ontologicamente. Ou seja, para você é mera convenção social, que é um preço intelectual caríssimo. Por quê? Você consegue epistemologicamente conhecer o bem, você consegue sociologicamente viver ele, mas não consegue justificar. Porque para você justificar que objetivamente, não subjetivamente, existe o bem e o mal, você precisa de algo externo a você mesmo para justificá-lo. Não, cara, assim, esse ponto aqui mesmo eu coloquei até pra entender um pouco, como eu falei, né, cara, eu não sou, cara, eu não frequento religião nenhuma, nunca frequentei na minha vida, embora meu orientador aí que vai assistir isso, coitado, ele é monge budista, deve ficar muito triste comigo, porque eu não segui a carreira dele aí nesse ponto, mas é mais pra entender mesmo. Vai lá, senta aí. Prazer, tudo bom? Prazer, Seu nome? Lucas. Opa, Lucas, banda. Você primeiro colocou uma coisa que eu creio que... Primeiro você colocou uma coisa que, na minha opinião, é imprecisa, que você falou porque Deus fez o vulcão e falar, porque Deus fez o terremoto, etc. Quando, na verdade, se trata de uma permissão. Não é que ele mandou, vou mandar o vulcão aqui para acabar com essas pessoas. Ele permitiu naquela ocasião. O Lucas, inclusive, ele, se eu não me engano, ele tem um canal, ele é historiador, ele é um apologeta, assim, muito interessante, né? Eu não vou lembrar o canal dele agora, mas ele já fez algumas lives e vídeos com o Michelson, é um cara muito bom. E, se eu não me engano, ele é adventista. Enfim, não sei. Vamos ver o que ele vai falar para ver se é coerente com quem é adventista, né? Ocasião que ocorresse essa tragédia e não que ele ativamente foi lá e fez. Mas aí ele não podia impedir a tragédia? Esse é o ponto que é tratar. Porque se a criação tivesse mantido o mesmo estado original, um vulcão, um terremoto, qualquer tragédia que você possa pensar, não iria trazer nada que possa ser qualificado como mal, como sofrimento. Por quê? Porque nós seríamos imortais, incorruptíveis, nós não sentiríamos dor, não ia morrer, então não ia fazer nada. É como se fosse o Superman sofrendo... Mas se a gente fosse criar alguma coisa, a gente não gostaria de criar desse jeito? Exatamente. A ideia original era essa. Agora, o que acontece? A partir do momento que o pecado entra no mundo, se esse estado permanece... Pecado é desobediência contra o Criador. Então, por exemplo, você vai fazer uma maldade contra uma pessoa ou mesmo... Que maldade? Bom, qualquer coisa, por exemplo, assassinar alguém, por exemplo. Essa pessoa veio pra cima de mim.
Eu tô me defendendo. Não, eu tô falando de maldade de fato, assim. Vamos imaginar um caso em que você realmente cometeu um crime contra alguém e aí você merece sofrer... Um crime, qualquer tipo de crime é maldade. Você qualificou sua pergunta. Você disse, por que o Deus permite que o vulcão mate pessoas? Então isso pra você é mal, não é? Não sei. Não é mal? Não, ele criou, né? Tá, então como você define mal? Então, a minha questão, eu não sei, cara. Eu não defino mal, cara. Isso eu não faço ideia. O que eu falo é o seguinte, se ele criou... Imagina que eu sou o criador, certo? Você vai criar, certo? Você trabalha com o quê? Só pra saber. Eu sou professor, teólogo. Professor, você vai criar uma aula. Você vai tentar fazer a aula mais perfeita possível, ou não? Ou você vai deixar ali uma... Não, vou deixar aqui porque pros alunos caírem aqui nessa... eu tive professor que fazia isso, que deixava brecha pra gente cair nas pegadinhas. Você acha que isso é maldade? Não, mas veja bem, você acha então que Deus não devia deixar nem a opção do ser humano escolher ser obediente ou não, escolher ser bom ou mal e rejeitar o obediência? Se ele criou o ser humano, aí tem aquela história, não sei como que fala, que criou a sua imagem e semelhança. Vamos supor, existe? Como que é? Imagina alguém que força uma outra pessoa a te amar. Isso aí não seria alguma coisa... Pô, vocês não querem brigar, cara? Pô... pode chegar a cadeira mais perto aqui, ó. A garganta é meio ruim. Mas chega a cadeira, pode chegar mais perto. Não, a apresentação pode deixar que eu pergunto pra ele. Eu pergunto pra ele que é o nome dele. Prazer, tudo bom? Prazer, professor. Seu nome? Como é que vai? Meu nome é Rodolfo Paiva. Boa, Rodolfo. Lembrando, a minha pergunta é a seguinte, cara. Se Deus criou um mundo perfeito, o ser humano e tal, por que ele criou algo que vai matar o próprio ser humano? Por exemplo, ele pôs lá em Pompeia um vulcão, deixou aquelas pessoas ali, aí o vulcão entrou em erupção e matou 20 mil pessoas. Pra que ele faz isso? Se ele tá matando a própria criatura dele? Como que é essa história? Legal. Obrigado pela sua pergunta, viu, professor? É um prazer te conhecer e estar aqui batendo um papo. Acho que vai ter muita coisa boa aí saindo por aqui. Obrigado. Bom, antes de mais nada, professor, eu gostaria de colocar algumas premissas importantes aqui na sua pergunta, porque toda pergunta, professor, ela tem premissas pelas quais ela foi feita. Eu preciso falar a respeito dessas premissas, porque me parece que o senhor parte de um pressuposto de que se um Deus onisciente, onibenevolente, se ele existe, por que ele faz alguma coisa que aparentemente é mal, ou que as pessoas vão sofrer e tudo mais? A minha questão, só para o pessoal entender, sim. Não é questão de ser mal ou ser bom, não. Sim. A minha questão é o seguinte, se eu crio uma coisa, por exemplo, vamos supor que eu vou criar esse computador, eu vou fazer ele da forma mais perfeita do mundo para não dar defeito. Sem dúvida, certo? Sem dúvida. Porque se ele criou a Terra e ele criou o ser humano, por que ele falou assim, não, esses seres humanos aqui, eu vou enfiar eles aqui, porque o dia que esse vulcão entrar em erupção vai matar todos eles. Sim, eu tô entendendo a sua pergunta, eu quero falar da premissa. E a questão não é ser mal ou ser bom, não. Mas é no sentido de sofrimento, é isso que nós estamos falando. Sofrimento é bom, professor? Depende, o pessoal fala, eu sou corintiano e gosto de sofrer. Então, você tá vendo? O senhor deu um ótimo exemplo, inclusive. O senhor deu um ótimo exemplo. Porque esse sofrimento, por exemplo, pro Corinthians ou pro qualquer time, faz com que o senhor seja perseverante, persistente, sofredor nesse sentido, não é isso? E muitas vezes a gente não consegue entender que certas dores e sofrimentos que a gente vai, às vezes, julgá-la ou chamá-la de mal, eu não tô falando exatamente de um mal moral aqui, mas de uma dor e sofrimento, podem muito bem ser uma ferramenta para a construção de algo bom. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso e evidentemente que alguém que é onibenevolente quer que o seu filho, ele cresça aprendendo limites e que ele seja uma pessoa boa. O senhor tem filho? Tem, 2. Deixa eu fazer um paralelo para o senhor entender. Muitas vezes, o senhor, educando o seu filho, fez algo que para ele era algo sofrível. Sim, algo que foi doloroso para ele. Ele não queria que o senhor... Dizer. E aí, o que acontece é que... Pô, mas matar, cara? Não, matar tudo bem, mas... Oi? Matar é foda demais, velho. Nossa, não, mas podia ter dado um terremotozinho. Aí os caras, essa questão. Vamos voltar um pouquinho aqui. Eu quero que o senhor entenda sobre a questão do criacionismo ou dos cristãos. Aqui nós estamos falando de um programa que é ateus contra cristãos, né? Um ateu contra cristãos, ok. Então, dentro do cristianismo ou do teísmo clássico, a gente precisa entender que há um Deus, essa é a premissa, tá? Há um Deus que é como um pai para nós e que nos educa e tudo mais. Então, todas as transcorrências precisam ser bem respondidas. Mas na visão ateísta, que é a que o senhor está defendendo agora, não existe absolutamente nenhum tipo de causa anterior a respeito de dizer que aquilo é dor e sofrimento de verdade. Vou dar um exemplo para o senhor. Se é verdade que Deus não existe, ou estou defendendo agora aqui o seu lado, se é verdade que não existe uma causa primeira, que é onibenevolente e tudo mais, tudo isso veio ao acaso, qual é a diferença ou quanto importa para o senhor essas pessoas de fato morrerem ou não? Qual é a diferença entre uma pessoa que está morrendo do que uma barata que acabou de morrer? Não, a diferença... Tem uma diferença muito grande. Mas então, só há uma diferença... Deus pra isso. Precisa, sabe por quê? Porque o nosso valor intrínseco está porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Como é que o senhor vai dizer que matéria... matar as pessoas. Não, sim, mas só um minutinho. Se ele matou aquelas pessoas todas, eu não posso matar a pessoa usando esse argumento em minha defesa? Você não pode matar as pessoas justamente porque dentro do criacionismo existe um Deus que determina que matar as pessoas é ruim. E dentro do evolucionismo ateísta... Calma, vou chegar lá. O senhor está defendendo ateísmo, não é isso? Então, assim, eu nem estou defendendo ateísmo. Mas o senhor está nessa posição. Quando o senhor fala a respeito de eu posso matar as pessoas, por exemplo, dentro do evolucionismo, dentro dessa visão ateia, você não tem absolutamente nenhuma causa que dê objetividade para a moral e dizer que matar é errado, ou assassinar é errado. No caso, por exemplo, do criacionismo, sim. Você tem uma pessoa onibenevolente que é o padrão de bondade que determina, na verdade, qual é o jeito certo de se comportar, de modo que você não pode assassinar alguém porque o valor intrínseco que aquela pessoa tem é o mesmo que você possui. E por que ele assassinou tanta gente? Diferentemente, vou chegar lá. É engraçado, né?
nesse vídeo até aqui, eu não sei se você reparou, mas só levanta esses textinhos pra descredibilizar quem é cristão. Engraçado, né? Não levantou um desses pro Sacani. Engraçado. Diferentemente, por exemplo, da visão ateia. A visão ateia, nós viemos de um ancestral comum, e aí, no final das contas... Tá tudo bem, mas eu não tô falando isso. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, não existe nenhuma diferença entre um rato e um ser humano. Eu mato uma pessoa aqui agora. Aí a pessoa me prendeu e fala, não, mas vem cá, eu tô fazendo a mesma coisa que Deus já fez. Porque Deus já matou muita gente. Entendi. Ele criou uma população, colocou um vulcão aqui, entendi. O vulcão explodiu e matou 20 mil pessoas. O exemplo em si é só um exemplo. Poderiam ser N situações. Sim, o senhor concorda? Desse, claro. Isso, N situações. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui. Acho que tem uma premissa bem interessante aqui. Eu tô tentando tirar um negócio do livre-arbítrio. Que as pessoas estavam ali, elas nem sabiam o que era um vulcão. Porque, por exemplo, você pode falar assim, mas o cara foi morar perto do vulcão porque ele quis. Beleza, porque aí tem o livre-arbítrio da pessoa. Eu acho que não é só... Tem o livre-arbítrio envolvido nisso, a gente precisa considerar que existem leis que fazem com que o universo funcione e eventualidades, e o senhor está falando de uma eventualidade. Nesse caso específico, é eventualidade. Uma eventualidade do ponto de vista do criacionismo, porque se Deus que criou a Terra e criou o ser humano, ele criou os dois, certo? É isso, né? Se eu falar besteira aqui, tranquilo, a gente tenta. Ele criou a Terra e criou o ser humano. Por que ele colocou um aqui e falou assim, cara, eu vou colocar esse negócio aqui pra matar essas pessoas aqui, ó? Mas não foi assim. Ele não colocou as pessoas ali pra matar elas, não é isso? Ok, já deu. Ai, meu pai. Sem briga de cadeira de novo, mas tudo bem, senta aí. Prazer. Prazer, Sacani. Meu nome é Denise Benatti, sou teóloga e estudante de TDI. Boa. Sacani, essa questão que você colocou é exatamente isso. Como você falou que não leu a Bíblia, eu vou fazer bem rapidinho. Boa, vai lá. Esse mundo criado sem vulcão, sem morte, é antes da queda. Você perguntou o que é queda pecado. Do quê? Desculpa. A queda foi quando Eva se sentiu autossuficiente, sem precisar de Deus, do Criador. Isso é a base de todos os males. Esse mundo, Sacani, que Deus fez antes da queda, era tão perfeito que na Bíblia fala que não tinha nem erva daninha. Não existia morte, o leão não comia o cordeiro. Não existia morte nenhuma. Sacani, só que tem um período que Deus fala entre essa criação e um futuro que ele já tá pago esse futuro. Peraí. Vai. Prazer, tudo bom? Tudo bem, meu nome é Paulo de Tarso. Opa, Paulo. Eu sou cirurgião dentista. Boa. E eu trouxe a Bíblia pra te ter a oportunidade de abrir, pelo menos abrir. Opa, vou abrir a primeira vez na vida, hein, cara? Isso. Já não aí, ó, pronto. Isso, acabou. Do podcast. Sacane, eu sou dentista há muitos anos e eu já vi muita gente com dor de dente. Boa. Pior dor que tem, hein? Já tiveste dor de dente? Nossa senhora. Olha aí, então se tu tivesse dor de dente, eu posso dizer que dentista não existe? Não, mas aí é diferente, né? Não, o dentista não é Deus, né? Não, de uma certa forma, assim, se tu tivesse dor de dente, encontrou um dentista, tu vai chamar de Deus. Na hora você chama de Deus, vai chamar de Deus. É refutado, tá vendo? Exatamente. Eu não gosto de participar desse debate, não, cara. O outro aqui, o cara falou assim pra mim, você fala que não tem vida fora da Terra, os astronautas estão na estação espacial. É verdade, é refutado de novo, tá? Exatamente. Não, mas vai lá. Então, se eu pegar um avião, por exemplo, o avião cair e eu morrer, eu vou dizer que Deus é culpado? Então, aí eu não vou dizer. Mas a visão criacionista... Por que você não vai dizer? Porque pode ter vários outros motivos, né? Para aquilo acontecer. Exatamente. Então o culpado é o avião, é o piloto? Não, mas a minha questão é a seguinte, né? Mas pra mim isso aí não tem problema nenhum na minha visão. Certo. Eu queria entender na visão de vocês. Tá. Como vocês entendem isso? Porque se vocês pensam que Deus criou o ser humano, Deus criou o planeta Terra, Deus criou o universo, criou tudo ser. Boa. Nesse mundo, né? Qual é a coisa mais necessária para a vida humana que nós poderíamos ter? Hoje? Energia. Energia. E o mundo, ele é abundante em energia. Nem tanto, mundo, mas tudo bem. Sim, então, a Terra que nós temos, ela é propensa para a vida humana. E se há um criador dessa Terra, ele fez ela justamente pensando no bem do homem. Agora eu te pergunto... Por que ele matou os caras lá, então? O vulcão é uma coisa ruim? Depende do ponto de vista. Pois é, o vulcão não é uma coisa ruim em si, porque sem o vulcão... Não é ruim? Não ia conseguir ter a energia do vulcão, a energia que se tira. O vulcão não é? Pergunta. Então, até... Bom, eu vim trazer uma solução pra você. Bora, então vai. Você disse lá anteriormente que nunca leu a Bíblia. Nunca li. Então hoje eu trouxe pra você um exemplar da Bíblia. Talvez você pode mudar muito sua visão e a cosmovisão. Claro, cara, leio. E nessa aqui eu trouxe, Sérgio, você me perguntou sobre o sofrimento, que eu acho que é uma grande questão do pecado. Sim, nós escolhemos a morte. Quando nós deixamos a vida que era Deus. Onde está Deus nisso? Não é incoerente, você está sendo honesto. Aonde está Deus nisso? Tem pessoas agora morrendo por tantas e tantas maldades. Exatamente. Porque você entende que após a morte pode ser que existe algo. E eu acho que não existe nada. Intrinsecamente, involuntariamente, quando você pressupõe que a morte é a mesma. Outra questão, né? Ai, gente. Lógico que não existe evidência científica definitiva que comprova a vida após a morte. Porque quem morre não volta, né, gente? É complicado isso aí. Veja, essa questão é uma questão bíblica, teológica. E aí, dependendo da sua religião, da sua denominação, você vai acreditar se tem ou não tem. A maior parte dos evangélicos católicos entendem que a alma é imortal.
Eu sou cristã, eu sou adventista, e na minha perspectiva, e que eu creio ser uma perspectiva bíblica, não é minha, mas é uma perspectiva bíblica, a Bíblia diz que os mortos não sabem de nada lá em Eclesiastes. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Quando Jesus morreu, Jesus não morreu e foi para o céu. Jesus morreu e descansou no túmulo. Porque quando as pessoas morrem, a vida cessa. A Bíblia diz que o fôlego de vida volta para Deus que o deu. Lá em Gênesis não diz que quando Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente? Ele não passou a ter uma alma, ele tornou-se uma alma vivente. Ou seja, o corpo com fôlego de vida, alma vivente, eu estou aqui assim como você está aí me assistindo. Agora, quando eu morrer, eventualmente, espero que não, espero que eu veja Jesus voltando viva, não é mesmo? Os santos, os salvos vão ver Jesus voltando em vida, todos eles, até mesmo aqueles que morreram, mas eu não gostaria de passar pela morte, né? Então, todos nós, ou as pessoas que morrerem, a partir do momento que ela morre, a vida, a existência dela cessa. Ela dorme. Ela não sabe do que está acontecendo. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Aí tem gente que vai falando, não sei o que é do Lázaro e tal. Essa parábola não tem a ver com esse contexto, tá? E agora não dá tempo de falar sobre isso. Então, veja, de fato não vai ter evidência científica. E nunca vai ter nem reencarnação nem nada, porque não é algo que tem método que possa ser medido, tá bom? Isso é um negócio que, enfim. Dá medo, você concorda e parte por isso. Então por isso que Jesus veio. Prazer, e deixa claro que você é muito admirado por mim, viu? Que é isso. Um grande abraço. Tamo aí. Então vamos lá. Não sei se é todo mundo assim, tá? Não sei mesmo. Mas boa parte acredita que a Terra teria 6 mil anos. Certo? Alguns, pelo menos. Tá? Alguns acreditam que a Terra tem 6 mil anos. Para quem acredita que a Terra tem 6 mil anos, né? Como explicar a formação de grandes províncias ígneas? Por exemplo, para quem não sabe que a província ígnea é a província que tem muito vulcão. No mundo a gente tem duas, grandíssimas. Uma chama Trapas de Deccan, que fica na Índia, e a outra, para quem não sabe, Bacia do Paraná. Bacia do Paraná é considerado um dos maiores vulcões que já teve no planeta Terra. Fica aqui no Brasil, pouquíssima gente sabe disso, tá? Né? Então, como que você explicar, por exemplo, a Bacia do Paraná são 3.500 metros de derrame basáltico, com camadas sobrepostas e separadas por momentos em que teve solo e vida. E só na Bacia do Paraná a gente tem catalogado hoje, e um estudo gigantesco feito pela própria Petrobras, 800 derrames basálticos individuais separados por esse intervalo. Como explicar toda essa deposição de basalto, essa intercalação de camadas, momentos em que teve vida, tem paleossolo, pedogênese e tudo isso, em apenas 6 mil anos? Pode tentar aí. Prazer, tudo bom? Prazer. Seu nome? Gustavo, sou programador. Boa. Então, sobre essa questão dos derramamentos, né, vulcânicos, as Trapas de Deccan, por exemplo. Boa. Tem dois pesquisadores, um chama Paul Garner e outro chama John Mahoney, e eles questionaram esse ponto nas suas pesquisas. Por exemplo, as Trapas de Deccan, elas têm 500 mil quilômetros de extensão, e toda essa extensão, ela é praticamente basáltica. Basáltico, que é derramamento vulcânico. Então não tem esses sedimentos que você falou, onde abrigaria... sedimento, aí não é sedimento, aí é outra coisa. Não, mas você disse que... não é sedimento. Não, eu entendo, mas... Os derrames basálticos, eles acontecem por quê? Porque os vulcões, eles entram... Obviamente que nesse assunto o Sacani vai deitar, né? Porque, enfim, é a área dele. Eu vou passar um pouco mais pra frente, porque eu não tô afim de ver esse cara ser jantado. Vamos ver o sério aqui de novo. De novo. Prazer. Vai lá. Tinha que complementar com essa aqui. Sério, gente, que é um bancário aposentado e depois da aposentadoria sentou e estudou, hein? Ó o exemplo para todos nós. Vai lá. Sobre os Trapas de Deccan. Você tem derrame aqui, não vamos falar da Trapas de Deccan, não. Vamos falar aqui da Bacia do Paraná. Vamos falar da Petrobras. Petrobras foi lá e mediu 800 derramamentos basálticos individuais, e entre eles você tem vida, você tem um monte de coisa, Carlão depois derrama tá de novo e tal. Como explicar tudo isso em 6 mil anos? Como que isso cabe em 6 mil anos? O negócio devia estar muito legal. Lá no sul, em Santa Catarina, a gente chama lá, tem os cânions do Itaimbezinho, que é o mesmo derrame de basalto do Bacia do Paraná. Bacia do Paraná vai estar lá. Lá a gente observa, eu já fui lá algumas vezes, a gente observa que as camadas basálticas, elas são plano-paralelas. Ou seja, uma estava acontecendo e veio outra já, na realidade seria um rio, um oceano, uma coisa monstruosa se vê um mar de lava, mar de lava que cobriu aquela região, e ela não tinha ainda erodido para fazer
como fazer solo, fazer a erosão normal de milhões de anos, se fosse o caso, que também poderia acontecer. Tá? A Bacia do Paraná é muito interessante porque eles ligam ela com o Paraná e Tendeca, lá na Namíbia, né? Só que entre a Bacia do Paraná e o Atlântico existe a Serra Geral, que são os granitos lá os granitos. Por isso que a gente tem deposição, por isso que tem negócio na geologia que chama estratigrafia de sequência, para explicar justamente isso. Aí você passa no meio do Atlântico, você tem a dorsal mesoceânica, que também derramou basalto 13 mil quilômetros de extensão, praticamente no fundo do Atlântico dos dois lados. Dr. Maurice Ewing, que foi um oceanografista contratado pela National Geographic, à época, 1948, 1959, porque a dorsal oceânica foi descoberta na Segunda Guerra, com submarinos, navios, radar, essas coisas. E daí eles foram lá estudar como que o Atlântico se formou, que era uma questão que ele foi para responder, e se a cordilheira estaria toda nevada, ou seja, os sedimentos marinhos que vão descendo devagarinho dos organismos que morrem, deveria ter lá dezenas e dezenas de metros de sedimentos em cima. Ele andou mais de 29 mil quilômetros circulando a cordilheira, ele inventou o sismógrafo, inventou maneira de tirar sedimentos do fundo, o cara era um gênio. Né? E o que ele descobriu? Que o topo da cordilheira não tinha essa neve oceânica dos organismos que vão caindo. A base da cordilheira tinha sedimentos de até 30 metros, o que foi um choque para eles, porque eles imaginavam que o Atlântico é muito mais novo que o Pacífico, né? E, no entanto, o volume de sedimentos do Atlântico é semelhante ao do Pacífico. Foi uma descoberta. Outra descoberta interessante que ele fez foi que, na base da cordilheira, ele encontrou areia de praia. Uma linha de praia de 5 km de profundidade atualmente, né? E mais acima, mais a 3.500 metros, encontrou outra linha de praia. A conclusão dele, na época, foi de que no Atlântico não existia, essa cordilheira era acima, e depois, em 2 movimentos de subsidência crustal, formou-se as praias ao longo de algum tempo nesse processo. E outra descoberta também fantástica ali nas ilhas de São Pedro e São Paulo, descobriram diectomáceas de água doce lá no fundo, solo também, essas coisas todas. Ou seja, em algum momento passado, o Atlântico não existia, ou seja, tinha um derrame de basalto gigantesco lá, só que esse derrame faz a mesma coisa em volta da Antártida, né? Temos aí as 28, eu contei uma vez um mapa que eu tenho, 28 províncias ígneas do mundo todo, além do Deccan, tem as outras, né? E essas 28 províncias ígneas se espalharam por milhões de quilômetros quadrados. Você perguntou o que ocasiona as províncias ígneas. Na nossa concepção criacionista bíblica, os impactos do asteroide, a ruptura de crosta, você pode ter ondas de choque se propagando. Não dá essa risada aí, não deu. Framboesa de ouro pra vocês aí. Prazer, tudo bom? Bem? Sérgio. Seu nome? Sérgio. Sérgio também, xará. Fala. Eu chamo de Eduardo porque meu pai é Sérgio, meu irmão é Sérgio, Tranquilo. então ficou como Eduardo. Eu só queria entender uma questão que você colocou ali, não sei se eu entendi certo, mas você colocou que tem deposições de vulcão, derramamento, e tem vida ali, etc. Aí entre algumas camadas, não são todas, mas você tem, por exemplo, na Bacia do Paraná, você tem 800 derramamentos diferentes, e entre alguns deles, você tem solo, você tem químico, vida e tudo mais. Então, ou seja, derramou, teve outro derramamento, aí parou por um tempo, após esse tempo foi suficiente para a vida existir, tal, morrer, outro derramamento, assim vai. E você acha que a vida que surgiu ali, ele foi consequência da estratigrafia ali dos vulcões? Nada a ver. O que eu tô falando é do tempo. O vulcão teria essa capacidade de do tempo. ter um ambiente propício para gerar vida ali? Pô, a melhor solo do mundo é o solo vulcânico, cara. O melhor solo do planeta é o vulcânico. Você sabe? Não, beleza, eu posso cavar ali, plantar, é o melhor solo do mundo. O melhor solo do mundo. Agora eu tô perguntando em relação à origem da vida. Tem como o vulcão gerar vida? Não, isso aqui não tem nada a ver com a origem da vida. O que eu tô falando não tem nada a ver com a origem da vida, tá? O que eu tô falando é o seguinte: como que eu encaixo 800 derramamentos de basalto, certo? 3.500 metros de espessura, que no meio eu ainda tive intervalos em que deu tempo suficiente da vida existir e tal, não tem nada a ver com a origem da vida. E depois veio outro derramamento em cima, tal. Vamos supor que teve um derramamento, teve tempo de eu ter uma floresta, depois dessa floresta ter outro derramamento em cima e outro. Como que eu encaixo 800 derramamentos basálticos da Bacia do Paraná, com 3.500 metros de espessura, em 6 mil anos? Essa que é a minha questão. Porque a minha questão aqui é o que eu havia entendido, que você falou que teria vida ali, seria possível. Não, teve camadas que apareceram vida durante o tempo. O que eu queria saber é justamente se o vulcão tem essa capacidade. Ele tem essa... Porque o derramamento ele para, cara. O vulcão como que é? O vulcão entra em erupção hoje. Aí ele para. Ele fica, talvez, 300 mil, 10 mil anos sem entrar em erupção. Aí entra em erupção de novo. Entendeu? Nesse tempo, em 6 mil anos, a gente não consegue encaixar 800 derramamentos basálticos com intervalo onde teve vida, onde não teve e tudo mais. A minha questão é essa, por isso que eu comecei falando, né? Levando em consideração a Terra ter 6 mil anos. Com os 6 mil anos de idade da Terra, é praticamente impossível você encaixar 3.500 metros de derramamento basáltico. Entendeu? Aí eu entendo o que ele falou, eu entendo o que o outro falou, porque isso veio de um evento de cataclismo, catastrófico, não sei o nome que vocês dão e tal, não sei o quê. Porque não tem outro jeito, não tem como encaixar isso nesse período, entendeu?
Eu tenho 800 derramamentos gigantescos. Bacia do Paraná é um negócio gigante, é um dos maiores vulcões do mundo. Foi a Bacia do Paraná. Eu tenho 800 derramamentos, que são camadas. E entre eles eu ainda tive intervalo de tempo onde a vida apareceu. Floresta, mato, tudo mais. E depois outro derramamento. Como encaixar isso em 6 mil anos? Esse que é meu ponto. Entendeu? Esse é meu ponto. Eu não sou da área da geologia. Não, mas como que você explica? Eu sou químico prebiótico, é por isso que eu... Então, mas aí beleza, vamos lá. Mas você é criacionista. Sim. Você acredita que a Terra tem 6 mil anos? Sim. Então como que eu encaixo isso na história de vocês? Bom, gente, eu discordo das pessoas que entendem que a Terra tem 6 mil anos, né? Na forma como eu entendo a Bíblia, que é a minha autoridade primeira, né? A Bíblia não fecha essa questão, tá? A Bíblia, ela traz o relato da perspectiva da criação da vida na Terra. E não fala da origem do universo. Então, é plausível você entender que a Terra já existia antes, que o universo foi criado antes, e que só depois, então, que Deus veio fazer o processo de terraformação, né? Essa é a minha perspectiva, tá? Mas o pessoal da TDI é todo mundo terrajovista, tá? Então não vai ter ninguém que vai defender esse ponto de vista ali. Porque tá aí, a Petrobras foi lá e mediu. Isso que você trazem está fundamentada na base do criacionismo. Por quê? Aquilo que você está dizendo, Sacani, você está certo sobre isso? Eu vou passar. O quê? Sobre o que você está alegando. Eu tô alegando? Tem medidas, né, cara? Você pode estar errado sobre o que você está falando. Um evento de extremo tectonismo, extremo vulcanismo. Tectonismo? Tectonismo, sim. Existe a teoria das CPT, Catastrophic Plate Tectonics. Ou seja, o catastrofismo, ele é uma evidência, sacana. As megasequências, elas são prova do dilúvio. As mesmas deposições de características sedimentares com os fósseis ali indicam que foi global as megasequências, sacane. Ó, a grande questão aqui é o seguinte, gente. Quando você vai falar com um cientista, você precisa usar e raciocinar e usar as palavras como cientistas fazem. Não dá pra, sabe, você não tá na igreja, tal, numa conversa com amigos pra falar que tem prova. Bom, essa é a minha percepção, né? Eu acho que a gente erra muito na forma como a gente se coloca muitas vezes. Porque a gente tem afirmações muito taxativas, assim como os evolucionistas têm, né? Mas a gente não precisa ser igual a eles. Como você vai dizer que é dilúvio local? As megas... Não é dilúvio local, não, cara. Isso aí você tá colocando colocou parar na minha boca aí, ó. As megas... Protesto aqui, ó. Falei nada de dilúvio local, não, cara. Eu quero saber como que explica 3.500 metros de deposição. Tô falando, Sacani. Extremo vulcanismo. Extremo vulcanismo. Você sabe o que você tá falando, né? Claro que sei. Então bora. Claro que sei. Só que não é opinião minha. Não é opinião. Então bora. Então não é opinião, melhor ainda. Não, eu gosto quando não é opinião. Eu estou replicando argumentos de geólogos como você, Sacani. Então tá. Então coloca. Ele vai, não eu. Existem lajes frias de subducção de 700 quilômetros, muito... Tá? A gente tem mais de 8 mil separar. E isso não é... Eu não tô chutando, isso aí é medido com GPS de altíssima precisão. E aí, se vocês não acreditarem em GPS, é só arrancar aí do celular de vocês agora, apagar na minha frente aqui, tá? A gente tem mais de 8 mil estações de GPS de altíssima precisão espalhadas pelo mundo que mede a velocidade com que as placas estão se afastando hoje, tá? Se a separação da placa tectônica, da placa sul-americana e da africana, tivesse acontecido em 6 mil anos, o calor gerado por ela seria tão intenso, que fritaria a crosta da Terra inteirinha, tá? Então, como que eu faço se eu tô pisando aqui na Terra hoje e tá tudo bem comigo? É que vocês não brigam pela cadeira, é pra brigar. Falou de geologia, é o único cara que manja, né? Vai lá. Vai lá, Sacani. Novamente aqui, obrigado. É uma pergunta bem interessante. O pressuposto básico é a deriva continental dos continentes. Medido, hein? Medido com GPS. Se eu não me engano, o Célio, ele não adere à ideia da deriva continental. Se eu não me engano. Vamos ver o que ele diz. Isso não é discutível. Tá. Pensei que ia falar que o GPS não existe agora. Não, o GPS existe. Isso funciona muito bem. O pressuposto é, placas tectônicas se movimentam. Sobre os continentes, nos crátons continentais, existem as quilhas continentais, que chegam a 200, 300, 500 quilômetros, dependendo do local. As quilhas continentais, na visão do deslocamento da deriva continental, eles vão para uma paleolatitude. Ele vai para o lado. Não tem como você ter uma raiz do cráton com esse tamanho todo, embutido dentro do basalto, que é um basalto quente, não é lava derretida, é magma, é rocha basáltica, né? Andar de lado. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu não defendo a ideia nos criacionistas existem correntes de pensamento, certo? Nós temos 16 modelos de origens, por exemplo, é uma coisa louca, mas tem. Então, a tectônica de placas
Não é discutível, as placas estão aí, pelo menos 12 grandes placas, terremotos acontecem nas suas bordas. Só faltava falar, os terraplanistas, só que terremoto não existe. Vulcanismo e tudo bem. Né? Na nossa cosmovisão, tudo isso se originou no dilúvio. O planeta até então bom... Mas aí esquece o dilúvio agora. Então, esquecemos o dilúvio. As placas estão se mexendo. Só que na nossa cosmovisão isso fez parte do dilúvio. Outro aspecto Não, mas você não está falando do movimento das placas. Pois é. Como que eu coloco para mim, 6 mil quilômetros... Não existe o movimento das placas. Não existe? Então eu não tenho esse problema. As placas não estão se movendo? Não tem, nesse tamanho não estão se movendo, tá? Entendi. Por quê? Porque as medidas de GPS estão tudo errado. Então, voltando àquela questão que eu levantei anteriormente, a dorsal mesoceânica sofreu subsidência. Isso simplesmente formou o Oceano Atlântico. Mas então vocês têm uma tese de geologia aí, cara, que vai arrebentar o mundo. Você vai falar que as placas tectônicas não estão se movendo? Então como que a gente explica, por exemplo, terremoto no Acre? Dentro de uma placa tectônica? Como que é explicado o terremoto no Acre? Alguém sabe? Não sabe? Alguém deve ter buracos, deve ter drenagem de água. Não, nada disso. Como que é explicar o terremoto no Acre? Não sabe? Não sei. Vou explicar para o senhor como que é. Terremoto no Acre ele é causado pela subducção da placa de Nazca na placa sul-americana, até que chega um ponto ali que tem o derretimento da placa. Esse ponto de derretimento da placa, se você projetar, dá exatamente no Acre. Por isso que o Acre tem terremotos de 5 até 6 graus na escala Richter de magnitude. Como que o criacionismo explica isso? Se não tem movimento de placa? Como que você explica? Vamos lá. Como que explica o terremoto do Acre? É a mesma coisa, é movimento de placa. E o Célio disse que existem várias correntes e a corrente do Célio entende dessa forma. A corrente de pensamento minha já é diferente, né? Aí você tem que dizer que as placas tectônicas mergulham. Isso, subducção. Não existe zona de subducção, então? Subdução pode ser interpretada como evidência. Mas aí a cosmovisão interpreta a evidência. Pessoal, eu tô falando aqui só de coisa que eu já estudei e fiz, tá? Ótimo. Eu trabalhei durante 12 anos no Observatório Sismológico da USP e meu trabalho, ele era justamente medir os terremotos para, através dos terremotos, sem mais dado nenhum, a gente tentar desenhar a zona de subdução. E sabe o que é incrível que acontece? Por incrível que pareça, pode até ser Deus, mas por incrível que pareça, quando você plota os terremotos com profundidade, eles mostram direitinho uma placa entrando embaixo da outra. Então, assim, isso existe. Isso existe. Tá. Isso não é discutível. Então, a interpretação desses dados aqui é discutível. Qual que é a interpretação? Por exemplo, se a crosta oceânica do Pacífico está aí entrando embaixo da placa do... Não, é a Nazca que está entrando embaixo do sul-americano. Exatamente. Então você teria que ter, nessas fossas, você teria que ter um volume gigantesco de sedimentos oceânicos. A gente vai lá e mede. Pois é, mas é pequeno. Não é? É pequeno. Não é, todos os dados que eu li é ínfimo o volume de então, sedimentos. Show de bola. Tá? Então me explica como tem os terremotos de magnitude 6 no Acre. Não explico. Tá? Porque aí vai falar que não existe. Vai falar que não existe o Acre, não. Vai arrumar confusão com os acrianos, porque eles já falam que... Isso é fato. Eu não discuto fatos. Tá? Eu só não sei porque eu não sou geólogo para estudar esse detalhe específico. Tá? Então, eu tô te falando. É pelo movimento de placa. Eu aceito... Continua? Não. Ela simplesmente... Ela simplesmente você acha que ela abaixa, mas ela não abaixa. Tanto que a gente tem medida aqui de GPS. Quando eu vi que tinha linhas de praia na dorsal oceânica, eu fui ver sim, mas se a dorsal oceânica afundou num tempo curto, você tem que ter linhas de praia no mundo todo, praias elevadas. E tem. Até Darwin já sabia, tinha a linha de praia de 400 metros de altura. Mas aí, só para não falar que o GPS não funciona, deu tempo? Deu. Então senta aí. Sentei. Eita, outra Bíblia. Pera aí, não, senta aí primeiro. Opa, e aí, Ebelinho? Fala, Sacani. Tudo bom? Bem? Outra Bíblia. Hoje eu saio daqui, cara. Daqui a pouco o demônio vai sair do meu corpo aqui, com tanta Bíblia assim na minha cabeça. Vai lá. Sérgio, eu trouxe a Bíblia porque você disse que a gente só abre a Bíblia e que a gente não... Você falou? Não disse isso não. Olha que hora que eu falei isso. E que a gente não deve... Peraí. Tem uma declaração... Para começar. Que hora que eu falei que vocês só abrem a Bíblia, cara? Você fez uma declaração que não dê palco para maluco. Eu? Sim. Cara, você fez uma declaração que eu sou o gordão mentiroso, cara. Eu nunca falei isso. Não tá? Gordão se eu achar, o que acontece? Se eu achar você fala chamando eu de gordão mentiroso, o que a gente faz? Olha... Não, se eu achar, o que a gente faz? E se eu achar que você falou que não... Esse é o problema desse tipo de debate. Esse é o problema, porque vira briga, vira discussão. Gente, por que isso é proveitoso? Vale a pena? Quer chamar atenção para ganhar a visualização? 909 mil visualizações tá esse vídeo agora. Já deve ter aumentado. Eu fico com vergonha alheia. Deixa eu ver um pouquinho, depois se não passar disso eu vou passar, tá? Que nós somos, não dá palco pra maluco. Gordão mentiroso? Você falou gordão mentiroso. Vamos ver? Se eu achar, o que você faz? Ô, Sérgio. Não, o que você faz, cara? Vai lá aí, acha aí. Se eu falar gordão mentiroso, tá, vamos lá. Vou achar aqui, porque você falou um dia numa live. Ué, eu já chamei esse cara pro pau agora, porque já perdi a paciência por esse gordinho mentiroso. É um gordão mentirosão. Não fala do gordão, pelo amor de Deus. Cara, um gordinho mentiroso. Perdi a paciência com esse cara. Cara, eu achava que ele era uma pessoa decente, pelo menos. Ele é indecente. Tapa na cara dele. E aí tá tudo bem. Sergião, quando o Jaime coloca um pauzinho na boca de alguém não colocou pau na boca de ninguém. Chama de castor... Eu não vi ele pôr pau na boca de ninguém, Eu falei assim, se o Jaime... Na boca de quem que ele colocou pau? Sérgio, eu falei ele colocou pau Sérgio, na mesa ali. Posso falar, Sérgio? Ninguém, cara. Posso falar, Sérgio? Fala. Você é um cara educado, não é? Sou.
Sou. Não, cara, não vou botar. Calma, não vou deixar, calma, cara. não Vou deixar. Você não vou deixar. disse... Sinto muito, Júlio. Claro. Não vou deixar. Aí você disse o seguinte, eu mandei bater, eu disse assim, se o João Paulo desse um tapa nele, ele teria direito, porque o cara foi ofendido. Então vamos lá. Teria certo? direito por quê? É na lei de foi Deus? ofendido. A lei de Deus é essa, então. Ô, Sérgio, é a lei dos homens, né? Não é? Mas aí pra você vale a lei dos homens ou a lei de Deus? Eu sei, ô, Sérgio, Sérgio... Responde. Qual a lei vale pra você? A lei de Deus. A lei de Deus. Então, na lei de Deus, se eu te der um tapa, eu tenho que receber 15. É essa que é a proporção? Olha, seguinte, quando você é ofendido, eu disse, ele teria direito. O João fez. Direito do quê? O João fez. O João bateu nele. Por quê? Porque ele é um homem que teme a Deus. Porque é só isso que eu quis dizer, João. Só isso que eu quis dizer. E a gente não usa a Bíblia. Olha, gente, respeito muito a galera da TDI, o Eberlin, de verdade. Encontro com ele de vez em quando, cumprimento, já ganhei livro dele, tudo. Mas assim, eu não acho que essa é uma forma de você conversar com as pessoas e dar bom testemunho, sabe? Infelizmente. Acho que não é essa a postura, mas enfim. Outra coisa, você propôs um debate com criacionistas, certo? E nós não estamos discutindo geologia. Você não mandava os temas. Você mandou o tema na última hora. Não manda o tema, cara. Você mandou na última hora. E agora você quer fechar só em geologia, sabe por quê? Porque você fala que Burululu formou, certo? Eu não falo de você fala que colocar chompes, você falou que colocando chompes em vulcão, aquece. Você outro dia disse que crio nasce em fumarola. Ou você falou... Olha, isso é verdade que o Eberlin falou, tá? Eu já assisti o podcast do Sacani com outro professor lá da Federal de Santa Catarina, em que eles disseram que a origem da vida é muito tranquilo, parecia uma receitinha de bolo, tá? Isso que o Eberlin falou é verdade. Só você misturar umas coisinhas ali no chomps e aí dá certo, né? Dá tão certo que ninguém conseguiu fazer em laboratório isso antes. Tem até vídeo no meu canal que eu comentei sobre isso já. Se eu abrir aqui e ver você falando que crio nasce em fumarola, você admite que você falou que crio nasce em fumarola? Qual é o problema disso? Gente, é um cara que fala de tudo, só chama a gente pra discutir. Só geologia. Geologia, mas o criacionismo não é geologia, Sérgio. Claro que não. A gente defende que um Deus fez todas as coisas pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Parou agora, que não Vilela não, cara. Você tá falando que criacionismo não é geologia. Deus criou a Terra? Claro que sim. E a Terra é o quê? A geologia faz parte do criacionismo. Então, pronto, mas a gente tem. As nossas teses são sobre a origem da vida. Origem da vida eu não falo que eu não sou biólogo. Você fala, claro, você falou Burululu formou, Sérgio. Você falou chompes em vulcão. Você falou que crio se forma em fumarola. Isso aí eu falo no meu canal que eu não debato com ninguém. Você disse, por exemplo, que urânio não decai para hélio. E você riu junto com o cara no seu podcast. Urânio não decai para hélio, Sérgio? Não faço ideia, cara. E por que você ri de mim, então? Você riu junto com o cara. Você falou que ainda que o... Você não ri de mim, não? Ô, Sérgio, eu não ri de você, então, cara. Então, você não ri de mim. Galera, entre aí no canal do Marcos Eberlin agora. Até se inscreva no canal dele. Sim. Entendeu? Entre lá, se inscreva e veja quantas vezes ele riu de mim. Aliás, quantas vezes ele e o João Paulo me usaram na capa dos vídeos dele. Aliás, hoje... Claro. Pera aí, aqui não é o Vilela, não. Aqui não é o Vilela, não, meu amigo. Antes desse debate aqui, os caras estavam fazendo live. E o que vocês colocaram na capa? O que nós colocamos na capa? Você sentado aqui. Aí, ó. Tá vendo só? Então, claro. E o que nós fizemos no final da live? Você sabe, Sérgio? Graças a Deus eu não vi. Nós oramos por você, Sérgio. Pedimos a Deus que te desse sabedoria. Nós viemos aqui não para debater com você. Quando eu debato e critico, não é você, Sérgio. Não sou eu. Eu oro por você diariamente, Sérgio. Minha mãe ora também, oro também. Um monte de gente ora. A gente ora para que Deus te dê sabedoria. Eu não combato você, Sérgio, eu combato seus argumentos. Quando você chega como o maior divulgador científico do Brasil, que dizem que você é, e você fala para os pessoal que tá formando crio em fumarola, que colocar chompes em vulcão, a vida surge. Se você fala que a teia tá provada na nossa geologia, gente, não tem absurdamente, não tem nenhuma teoria que explique a teoria da formação da Lua na Terra. Quando você passa essas inverdades... Não vou... Não, claro, eu tô aqui no debate. Quando você passa essas inverdades para o Brasil... madeira pros caras comerem, quando Sérgio passa essas inverdades... na cara do outro, inverdades científicas pro Brasil, alguém tem que falar, Sérgio. Infelizmente sou eu, cara. Eu sei que... Então eu sou mentiroso. Quando você fala que chumbo, você acha que crio forma em fumarola? Fala que eu sou mentiroso. Você não é fumarola, você não é mentiroso, você é um desinformado. Agora, como é que você... Agora, quando você é convidado para palestra em tudo quanto é tema, você vai, não vai? Tudo quanto é tema. Pode olhar aí, gente. Pode olhar tudo quanto é tema, vai o Sérgio. Eu dou palestra em 3 temas, cara. Claro. 3 temas. Claro, veja aí. Você discute até sobre o Elon Musk, você discute de um monte... E não cobra pouco não, tá? E de coisa, não discute? Elon Musk, agora, só porque você sentou... Inclusive é direito dele, né?
Eu não faria diferente. Só porque você sentou numa mesa com criacionistas, você quer fugir dos debates dos criacionistas, vocês estão fugindo. Quer puxar pro seu lugar comum. Isso, geologia. E agora, tá separando, tá afastando 2 centímetros por ano. 2,5. O presente é a chave do passado? Como assim? Você falou que se está separando 2 centímetros por ano, eu tenho que regredir esses 2 centímetros por ano. A coisa mais absurda do mundo, gente. É a coisa mais absurda do mundo você medir 2 centímetros agora e regredir isso por milhões de anos, Sergião. Quem é que te garante que os 2 centímetros agora sempre foram 2 centímetros? Você ficou lá... Fiz esse questionamento e o Eberlin tá super certo de fazer e trazer esse questionamento. Vamos ver o que ele vai dizer, o Sacani, né? Não, acelerou? Você ficou lá medindo, Sérgio? Então tá, então quanto que foi? Olha, a gente disse que foi rápido no começo e desacelerou. Mas você tava lá medindo? Você tava lá medindo os 2 centímetros? Então você tem certeza de alguma coisa, Sérgio? Nem vocês. Você tem certeza de alguma coisa? Claro que você não tem, Sérgio. Nem vocês têm. Claro. Então nem vocês têm. Ô, Sérgio. Nem vocês têm certeza. Ô, Sérgio, então vamos falar agora da questão total. Você olhou pra mim, você olhou para o professor, você olhou para o professor Adalto Lourenço, você olhou pro o João Paulo Reis Braga. Eu não tô pondo dedo na sua cara, eu oro por você, Sérgio, eu gosto de você, cara, eu gosto. Você chegou e falou assim, se tivesse galáxias elípticas, era game over. Gente, entra aí na internet, vê se o Sérgio não falou. Mais ofensa. Vai lá e procura. Vamos olhar. Vamos lá. Ofensa? Eu ofendo os argumentos. Eu ofendo os argumentos. Ofendo os argumentos. Eu oro por você, Sérgio. Pode de vulcão aqui então, hein, ó. Existe um negócio chamado câmara magmática profunda, tá? Que é o que dá origem ali aos vulcões e tal, que ficam no manto litosférico da Terra e hoje é monitorada por sismologia, que é terremoto, tomografia sísmica, que é um negócio super legal que a gente faz com o planeta Terra, e a gente sabe que o resfriamento de um batólito granítico, vocês não sabem o que é isso, né? Mas, por exemplo, é a Serra da Canastra ou a Serra do Mar, é um negócio desse, e de tamanho médio ainda, tá? Médio. Demora ali entre 10 e 100 milhões de anos para cristalizar completamente a partir do magma, tá? Se a Terra tem 6 mil anos... Quer dizer que hoje era pra gente estar pisando em magma. Mas a gente não tá. A gente tá pisando em algo que resfriou. Como explicar isso dentro de um modelo de 6 mil anos de Terra? Valendo. Ah, é teóloga, gente. Prazer de novo. Denise, né? Ó, tá vendo? Tô bom de nome. Tô gostando muito do debate, mas me veio uma dúvida sincera e de coração, se me permite fazer. O que qualquer uma dessas questões levantadas por você... Porque em prol mesmo do programa, que é tão famoso, o Redcast, em prol do programa, e a gente manter aqui o título do programa. O que qualquer uma dessas questões, que é o ateu contra quem crê, quem é o criacionista, te impede de crer? Qualquer uma dessas questões levantadas por você? De todas as questões que eu levantei até agora, a única que eu fiz relacionada à crença mesmo foi aquela lá da morte das pessoas e tal. Que tudo bem, você me deu uma explicação. Poderia. Entendeu? É que não é o nosso tema, eu tenho só um minutinho. Mas é que você deu uma explicação e tal. Sim. A única que é baseada assim na parte de crença mesmo foi essa aí que eu falei, entendeu? Porque, por exemplo, eu não consigo. Por que você é ateu? Eu não consigo crer num Deus que coloca pessoas para viver perto de um vulcão, o vulcão derramar em cima deles e matar todo mundo. Eu não consigo crer. Sim. Entendeu? Dele ser, ele é bondoso, generoso. O nome que vocês quiserem dar, tá? Não tem nada a ver. Bom, eu acho que muita coisa que tem a ver com essa descrença nunca abriu a Bíblia. É complicado. Com a questão da semântica da palavra bondade, maldade, não é isso, entendeu? Ou com um significado ali mais profundo que vocês dão. Mas é esse lance aí. Então essa aí foi a de crença, foi essa. As outras são questões relacionadas ao que a gente consegue no planeta Terra medir. Sim. Entendeu? Então eu consigo medir as coisas. Se o criacionismo, tudo bem, não sei como que é a divisão de vocês, não entendo, entendeu? Não é todo mundo que acredita na Terra de 6 mil anos? Tem criacionista que acredita em Terra antiga? Tem criacionista que acredita em Terra jovem? Beleza, talvez o criacionista que acredita na Terra antiga, ele concorda que existe todas essas coisas da geologia e tudo mais, porém ele acredita que num criador que criou ali as coisas. Tá show? É uma crença da pessoa. Agora, tem o criacionista aqui da Terra jovem, da Terra de 6 mil anos. A Terra não pode ter 6 mil anos. Eu tô tentando trazer aqui para todo mundo alguns argumentos de por que a Terra não pode ter 6 mil anos. Tá? O maior argumento de todos, é que eu nem falei, que é um argumento econômico. Tá? A indústria petrolífera fura milhares de poços de petróleo por dia, milhares, usando o modelo da Terra de milhões de anos, bilhões de anos. Entendeu? Nunca foi furado um poço usando o modelo de Terra de 6 mil anos. E a indústria petrolífera é a indústria que mais tem dinheiro hoje no mundo. Entendeu? Então, assim, é uma série de argumentos que a gente traz, no caso aqui, da questão da Terra jovem que eu tô falando. Né? A questão de eu ser ateu, eu expliquei aqui no começo, tá? Na Bíblia, sabe? Pela fé mais crença. Então, mas aí o meu argumento é justamente esse, porque se a Bíblia fala que o mundo foi criado em 6 mil anos, eu tô trazendo aqui vários e vários pontos de que a gente não tem como ter 6 mil anos. Beleza? Bora. Prazerzão. Nome? Eu sou Marcos. Boa. Sou professor. Professor Marcão. Sou professor de biologia. Deu aula pro meu filho. Foi. Sou professor de biologia, professor de teologia e vou tentar responder a essa questão.
sob a minha ótica, evidentemente, né? Quando Deus criou o universo... Vou voltar um pouquinho. Quando Deus criou o ser humano, segundo nós entendemos na Bíblia, o ser humano foi criado adulto, porque a ele foi dada a ordem de trabalhar a terra, lavrar e tudo mais. Ao ser humano foi dada a ordem de se reproduzir, então não podia ser criança, não podia ser bebê, tinha que ser um adulto. Se a gente pudesse encontrar Adão 5 minutos depois que ele foi criado, a gente ia ver um homem, talvez com barba ou sem barba, mas a gente ia ver um homem. Entendi. 30 anos, adulto, 40 anos, adulto. Se a gente fosse fazer um estudo da idade da célula do Adão, a gente não... Já peguei aqui a mensagem. Ele vai dizer que o nosso planeta foi criado há 6.000 anos, mas com cara de antigo. Já peguei. É a mesma ideia do universo. O universo, ele tem aparência de antigo. Ele não é antigo. A gente não ia encontrar uma célula com 5 minutos de vida. Essa é uma posição criacionista que eu estou falando para você, que fica entre a Terra jovem e a Terra antiga. É o que, tecnicamente, nos livros de criação e evolução, é chamado de Terra com aparência antiga. Ou seja, se Adão foi criado adulto, Eva também, é razoável de se pensar dentro dessa proposta criacionista que todo o universo também foi criado adulto. De maneira que, se Adão tinha que lavrar a terra, o solo, né? Já tinha que ter condições para que a semente fosse plantada, a árvore crescesse, frutificasse e ela desse frutos para ele poder se alimentar. Portanto, dentro dessa proposta criacionista, todo o universo foi criado pronto, acabado, funcional e tudo mais. Se 5 minutos, então, se 5 minutos depois a gente fosse medir a idade das rochas, a gente não encontraria uma rocha neném. Desculpa falar, na tua área eu tô chamando de rocha neném, você entende o que eu tô querendo dizer. A gente encontraria uma rocha adulta, já formada. E qual é a idade para uma rocha adulta? Para o ser humano, 20, 30 anos é considerado adulto? O que é uma idade adulta para uma rocha? Milhões de anos, bilhões de anos, dependendo da rocha? Então, dentro dessa proposta criacionista, a gente explica dessa forma. Não é exatamente a Terra jovem, não é exatamente a Terra antiga, ou um criacionismo evolucionário, como também tem... É porque aí, né, a gente tem a grande questão da datação radiométrica. Tudo isso, né, levando em consideração que se o resultado das datações são verdadeiras, porque a datação radiométrica também tem a questão dos pressupostos, né, e que cai na mesma coisa que o Eberlin questionou, né. Então, se os continentes separam a 2,5 cm por ano, foi sempre assim... a gente pega o pressuposto dos testes de datação radiométrica, né? O decaimento radioativo desses elementos foi sempre assim? Então, tem esse questionamento aí dos pressupostos e que já houve aí cientistas cristãos que pegaram rochas que vieram de erupções vulcânicas de idades que já eram sabidas e foram testar, e essas rochas ali, o resultado da datação deu de 2, 3, 4, 5, 15 milhões de anos, né? Sendo que já se sabia se que era de 30, 40 anos na erupção do Monte Santa Helena, por exemplo. Então, a gente tem uma questão que são os métodos de datação radiométrica, né? Cristãos que acreditam dessa forma, que Deus teria utilizado a evolução, as leis naturais para o mundo ser do jeito que é e ser formado do jeito que foi formado. Então, a ideia que eu quero te passar é, se a gente mede hoje a idade do universo, a gente tem um universo com idade velha, porque ele foi criado adulto. Deu para entender? Isso aí da parte da criação, tudo bem. Deu para entender? Deu. Mas as coisas são... Por isso que eu trouxe aqui, todos os pontos, se vocês perceberem, tudo tá ligado com dinâmica. Sim. Um negócio chamado geodinâmica. Sim. Entendeu? Então é o seguinte, tudo bem, ele criou o negócio ali, mas as coisas a gente observa. Ok. A gente observa aquela coisa ir mudando. E a gente não tem tempo suficiente para encaixar as mudanças que a gente observa nesse cenário. Entendeu? Mesmo esse que eu falei? Não, mas aí o cenário, o seguinte, ele criou a Terra já pronta. Sim. Já pronta, mas Sim. e a partir daí? Então, a partir daí... Eu não sei dizer e provavelmente nenhum criacionista vai saber dizer. Essa aqui é a parada, porque a partir daí entra tudo isso que eu tô falando pra vocês, que a gente consegue medir a dinâmica das coisas. Ok, mas e aí não encaixa. Mas faz sentido? Cara, assim, pra mim não faz. Porque se Deus criou desta forma, não importa se foi há 6 mil anos ou há 6 bilhões de anos. Ele criou adulto. Sim, e os processos podem ter acontecido. Não sei se o que foi feito com Adão e Eva se aplica ao mundo também. Eu não sei, tem meus questionamentos. Passei pra frente, tá?
Vamos ver o senhor da Bíblia de novo. Coisa filosófica. Eu não sou a melhor pessoa. Então, quando você isso, fala cara, que algo não faz sentido, você deveria entender que isso pressupõe a lógica. E o criacionismo tem base, de lógica, cara, como foi falado pro Dr. Marcos Weber, envolve várias áreas o criacionismo. Sim, envolve geologia, eu tô falando de uma delas, envolve filosofia, envolve teologia, envolve química, biologia. Então, por isso que até aquele dia mas o seu ateísmo é uma questão filosófica. Quando a gente fez aquele debate lá no Vilela e tal, por isso que a ideia foi chamar pessoas de áreas diferentes, entendeu? Tanto que quando o Pirula tava lá falando de dinossauro, eu tava tomando água, porque eu não entendo nada de dinossauro, mesmo nada, entendeu? Você compreende quando você fala assim que não acredita em Deus, você tá entrando em uma área do conhecimento? Cara, eu acho que não. Então você... Esse negócio de eu ser ateu e de Deus existir ou não, né? Eu levei no meu programa o Guilherme Freire. Você conhece o Guilherme Freire? Acho que todo mundo conhece ele, né? O Guilherme Freire, tanto que o pessoal, a minha galera foi me xingar, entendeu? Aqueles caras falando assim pra mim, pô, como que você traz o cara aí pra falar pra você que Deus existe? Eu falei, cara, ele não falou que Deus existe não, cara. Ele fez explicação lá da filosofia, lógica, que não é minha, não entendo nada disso, galera, tá? E aí, prazer, seu nome? Um prazer conhecê-lo, meu nome é Daniel Trindade. Bom, eu sou da área da química, primeiramente gostaria de dizer que eu aprecio muito Daniel é aqui do norte do Paraná, Pucarana. Os conteúdos, acompanho o seu canal, tá? Junta aí. Bom, quero ser transparente também. Eu sou da área da química, né? A parte de geologia não é a minha área. Mas eu tava refletindo um pouco, né, sobre algumas coisas que foram ditas aqui no debate até agora. E uma delas é o seguinte, o que eu queria entender um pouquinho de você. Eu vejo que você tá batendo em todos os temas, eles estão direcionados bem pra parte do criacionismo terra jovem, né? Porque a outra parte do criacionismo, pra mim, assim, só pra falar, cara, não tem problema com nada não, tá? Se vocês querem acreditar, se vocês quiserem, tá tudo bem, né? Eu brinco com o pessoal que eu acredito que o Corinthians é o melhor time do mundo, cara, ninguém vai tirar isso da minha cabeça, entendeu? Mas o que eu falo é o seguinte, você acreditar que Deus criou a Terra é uma coisa de crença, entendeu? Eu acredito que Deus criou a Terra e tudo bem. O outro vai lá, não, eu acredito que a Terra nasceu assim, acessado, show de bola, e aí você vai atrás de coisa. Quando você fala assim, que Deus criou a Terra e isso tem 6 mil anos só, você tem que pegar toda a história geológica da Terra e encaixar em 6 mil anos, entendeu? E isso, pra quem é da área, é um problema muito sério. Porque, como eu falei, cara, a gente tem o maior argumento de todos, que é o argumento econômico, que são as petrolíferas. Então, se a gente descobrir aqui que até... Cara, a gente vai bater na porta da Shell amanhã, eu vou falar, cara, tudo que vocês fizeram aí, todos os trilhões de dólares que vocês ganharam, tá tudo errado. Vai lá, e aí, Eberlin? Bora, Sérgio. Olha, eu só queria comentar sobre o petróleo. Bora. Eu sou formado em petroquímica, Colégio Técnico Industrial, Conselheiro Antônio Prada. Dou aula sobre petróleo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Origem do petróleo, a gente estuda a origem orgânica e inorgânica. Acompanho o petróleo há muito tempo, trabalhei 20 anos com a Petrobras. Sei, muito bem. Trouxe a petroleômica para o Brasil, uma técnica de caracterização de petróleo. E sei, obviamente, que a exploração e a comercialização do petróleo não tem absolutamente nada a ver com os bilhões de anos. Nada a ver. A gente sabe muito bem no modelo criacionista que nós temos, Sérgio, cosmólogos, geólogos, físicos. Nós temos o Institute for Creation Research nos Estados Unidos. Estive lá, em Dallas. Dallas, Texas. Maravilhoso, né? Você gostou? Você viu lá os dinossauros e tudo mais? Fomos lá no museu. Temos o Answers in Genesis, tem a arca maravilhosa. O Answers in Genesis, eu estava em Anápolis, Goiás, com a galera do Answers in Genesis. Você estava com o astronauta lá, com o astronauta e com o pessoal do Answers in Genesis. Cara, lá, é sensacional. Você sabe que o astronauta é criacionista de terra jovem raiz, né? Não tem problema nenhum, cara. E eu já falei, cara, eu não tenho problema nenhum com isso, não. Vários e vários geólogos, cosmólogos no mundo e que entende que a Terra é jovem, não creem que a Terra é jovem, não é uma coisa que a gente tira da Bíblia, apesar da Bíblia deixar muito claro que a Terra é jovem. E entendem, por exemplo, que o petróleo pode ser formado rapidamente. Temos empresas hoje ao redor do mundo que pegam matéria orgânica, pressão e formam petróleo. Mas não fazem ao volume de petróleo, né? Que tem você sabe muito bem, né? Equatorial, cara, que tem bilhões e bilhões de barris de petróleo ali de reserva. Aquele petróleo ele não foi feito sinteticamente em laboratório. Sim, mas olha, você sabe até, inclusive... Porque você vai falar que a gente fez em laboratório e injetou lá dentro da Terra? Não, de jeito nenhum. Mas todo o modelo de catastrofismo criacionista, como o professor Célio pode vir aqui explicar muito bem para você, assume a mesma quantidade de matéria orgânica, a mesma pressão e a mesma temperatura. Então, gente, o modelo econômico, o argumento econômico é tudo que vocês não têm. Tem sim. Absolutamente porque, por exemplo, não. A gente pega determinados reservatórios, aqui no Brasil tem pouco, mas a gente tem, na Noruega tem muito desses. A gente encontra, por exemplo, paleocanais. Aí você pega o petróleo, Sérgio, tem carbono 14 no petróleo. Você sabe muito bem que carbono 14 tem um tempo de meia-vida de 5.730 anos. Não é todo petróleo que tem carbono 14, né? Mas tem carbono 14, não tem? E algumas poucas amostras do mundo encontraram, algumas poucas. Não era para encontrar em nenhuma, né, Sérgio? Isso tudo é muito discutido, porque... Diamante, você acha que tem algum problema com diamante? O carbono 14 em diamante, cara, tem vários estudos, e do laboratório lá dos artigos, é que vocês não deixam a gente falar, lá no Vilela não deixam a gente falar. Sim, fala mas sobre o diamante. O diamante, aquilo lá já
já foi provado, foi contaminação, cara. A gente lá pegou, foi contaminação. cortamos o diamante em pedacinho, é a mesma quantidade. A gente testou a carbono contaminação. 14 tem lá a contaminação. Tem carbono 14 em carvão, tem carbono 14 em petróleo. Tudo que tem carbono na Terra, Sérgio, tem carbono 14. Então, Sérgio, a gente não abre só a Bíblia. A gente abre a ciência, a gente abre a geologia, a gente abre a biologia, a gente abre a cosmologia e tudo mais. Não abre tanto. E a gente abre as fotos do James Webb, que você não quer fugir dessa foto, porque você adorava a foto, né, Sérgio? Mas agora você não quer mais falar sobre ela. E a gente abre lá, estão todos os elementos. A foto do James Webb? Sabe o que acontece com os elementos no James Webb? De novo. Desde o hidrogênio... Tá faz 50 anos. O James Webb matou... E falando como que hoje é que você não viu o vídeo todo. Claro que eu vi. O que eu falo no vídeo é o seguinte, peraí. Eu vi todo. Como é que você tá falando que eu não vi? Peraí. O que eu falo no vídeo é o seguinte, hoje é o único momento na história, porque a gente tem uma missão chamada Euclide, que é o único momento que a gente tem como provar ou não se o universo nasceu num buraco negro. É isso. Sabe o que aconteceu então, Sérgio? É só isso. Sérgio, na falta absoluta de modelos, porque o universo não é isotrópico, ele não é homogêneo, ele não se expande, todos os elementos já estão... Só falar aqui um negócio, tá? Só pra deixar claro que o negócio do buraco negro, cara. O buraco negro foi um artigo que saiu, porque existe essa hipótese, e um cara escreveu um artigo falando o seguinte, agora, neste momento que a gente tá, existe uma missão chamada Euclide, e essa missão teria a capacidade de provar ou não que essa hipótese é real, cara. Cara, se os caras provarem, gente, acabou, cara. Senta aí, ó. Senta aqui na minha frente, faz a oração aí, cara. Não, vamos ficar do seu lado aqui. Vem cá. Não, pode ficar lá, fica em volta. Vamos lá, vamos ficar todo mundo do lado do Sérgio. Amém. Boa. Salve, amigos. Acabamos aqui o debate maravilhoso, 30 contra 1. Não me convenceram. Olha, gente. Ai, o que eu vou falar pra vocês, hein? O que eu vou falar pra vocês depois de assistir esse negócio? Eu não sei o que dizer, na verdade. Eu acho que foi meio que assim, o Sakane tentando conversar e a galera que tava ali, assim, né? Ele tava ali para falar sobre geologia e não tinha nenhum geólogo cristão para falar com ele. E infelizmente a comunidade, a galera que é geólogo cristã aqui no Brasil é pouca, né? São poucos. Em outros países tem muito mais. Na área da geologia, na verdade, na comunidade científica, para você ser dessas áreas de geologia, biologia evolutiva e tal, para você ser um pesquisador, você não pode se declarar cristão, porque senão você é perseguido, né? E eu tenho certeza que tem muito geólogo que é cristão, mas que fica nas sombras porque tem medo da rejeição da comunidade científica, e às vezes esse é o ganha-pão da pessoa, né? Tá certo, assim, não tem como a gente julgar, né? Cada um sabe onde aperta o seu e às vezes é o ganha-pão, né? E talvez seja o melhor mesmo. Eu conheço pessoas que são cristãs, cientistas, e que não aparecem na internet ou, tipo, se declarando cristãs ou criacionistas, porque não querem que as outras pessoas, os colegas, saibam que ele crê desse jeito, porque ele quer fazer um trabalho missionário com essas pessoas assim, sabe? Então, assim, concordando ou não, é a decisão da pessoa. Mas se eu pudesse fazer um balanço desse debate, bem de intrometida, e dar a minha opinião, até porque todo mundo na internet hoje pode dar opinião, eu não sei se valeu muito a pena, sabe? É interessante para que a galera da TDI fique em evidência, apareça, para que eles sejam vistos, para que pessoas que acreditam da mesma forma possam saber que existe esse movimento. Eu acho interessante isso. Mas se a gente for ver assim, quem ganhou o debate, para mim, eu vou dilmar aqui, tá? Ninguém ganhou e ninguém perdeu. Nem ninguém vai ganhar e nem ninguém vai perder. Todo mundo vai ganhar e todo mundo vai perder, sabe? É um negócio assim que não dá para fazer esse balanço, porque o Sakane vem trazer coisas de geologia e não tinha ninguém da geologia para falar. Poucos levantaram e falaram, a gente sabe que é editado também, né, enfim, mas está aberto aí a temporada de reacts e de fact-checkings e comentários sobre esse debate, né, gente?
Bom, é isso. Espero que você tenha gostado aí das reflexões, dos comentários. Curta esse vídeo. No meu Instagram vai ter cortes, aqui no YouTube também. E a gente se vê no próximo. Até lá!